Ô, mano, One Piece? Não, One Piece não, One Piece. Olá, senhoras e senhores, estamos aqui para mais um One Piece, nosso primeiro One Piece do ano. Quem que tava com saudade de One Piece? Eu tava com muita saudade do One Piece. E vocês já sabem de praxe, quem sabe, apresentando comigo o senhor Luiz Gustavo. E estamos aqui novamente para falar do melhor e maior anime de todos os tempos, One Piece. E o arco que todo mundo se torna um samurai, Gozaru. Mas é isso, acompanha a gente nesse episódio maravilhoso. E não menos importante, Masayuki, muito prazer. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você tá me ouvindo. Aqui quem tá falando com vocês é o Luiz do Roman Podcast, um podcast focado em animes e mangá. Tem muito conteúdo legal, de animes bons e uns nem tanto assim, salve gate. No episódio de hoje nós vamos falar de One Piece e vamos falar do país de Wano. Não deixe de nos seguir aqui no Spotify ou na plataforma que estiver nos ouvindo para acompanhar os novos lançamentos. E deixe aquele comentário que nos ajuda muito a trazer um conteúdo cada vez mais legal para vocês. Se curtir, compartilhe com aquele seu amigo que você também sabe que gosta de animes e mangás. E sem mais delongas, fica agora com o nosso episódio de One Piece. E aí, senhor Luiz, mais um One Piece. E como que o senhor acha que foi a primeira temporada de One Piece? Nossa senhora, eles não meteram essa, né? Mas eu adorei os memes. Não, assiste isso aqui, é curtinho, só tem uma temporada. Só... Mas, começando, né, lembrando aos nossos ouvintes que a gente acabou, né, o arco de Holy Cake, né, e teve um pouquinho ali do Reverie, o começo do Reverie, né, dos reis e rainhas ali que foram fazer a reunião ali do governo mundial, e também mostrou um pouquinho ali da invasão dos revolucionários na reunião, né. Explicar um pouquinho como que nós faremos a divisão aqui do arco de Wano. Eu tava um pouquinho matutando aqui como que a gente faria junto com o senhor Luiz, e eu achei melhor dividirmos em exatos três episódios. Vamos dividir em 3 episódios o arco de Wano, beleza? Aqui no nosso One Piece. O primeiro episódio a gente vai fazer do capítulo 909 até 955, que vai abarcar o primeiro e segundo ato, né? Que esse arco é dividido em 3 atos, né? Aí depois no nosso segundo episódio, aí a gente vai fazer no outro mês, o episódio do One Piece vai ser dos capítulos 956 a 1000. Lembrando que é os capítulos do mangá, né, gente? Lembrando que nos episódios do anime, o arco de Wano é do 890 ao 1085. No caso já do mangá é do 909 ao 1057. Além de ser longo, tem muita informação. Então, assim... É muita coisa. Não muita dá. Coisa. A gente já cometeu o erro de tentar um arco inteiro em Alabasta e o arco era bem menor, né? Acho que era 100 capítulos o Alabasta, né? Não, e era assim, era começo, eles apresentavam informações, mas não era tanto. Se a gente pegar e comparar, assim, a tripulação do Crocodile com a tripulação do Kaido, nossa, tem muito mais personagem. É muito maior. Tem mais fruta. Muito maior. Daí tem os 9 Bainha Vermelha, tem o Oden, tem flashback, é muita coisa. Então, continua explicando pra nós aí, como vai ficar o terceiro episódio. Aí o terceiro episódio do One Piece do arco de Wano vai ficar do capítulo 1001 até 1057, que aí vai ter até o fim do arco, né? A gente vai fazer essas 3 divisões, beleza, senhores? Vou deixar mais ou menos explicadinho, né? Bonitinho, pra vocês terem mais ou menos ideia de onde a gente vai estar falando, beleza? E aí, senhor Luiz, o que o senhor achou desse comecinho aqui do arco de Wano?
Cara, o ano não faz tanto tempo que acabou. Quer dizer, faz, mas ao mesmo tempo não faz, né? Faz bastante tempo que a Que gente. 5 anos, sei lá, nem lembro quando começou o ano. Olha, mas já faz um bom tempo que nós estamos em. Agora nós estamos em Elbaf, na verdade, né? Mas já tem um bom Já tempo tomei que o nós bafo, já. estávamos em Egghead. Então, já Né? algumas informações do começo de um ano já ficaram, sim, um pouco esquecidas. No anime, a gente sente que essa parte do primeiro ato ela ficou mais enrolada. A tripulação tá dividida e tudo mais. Então, é difícil. Já no mangá é muito mais dinâmico. A gente sempre vai falar isso, mas eu não lembrava o quanto o Orochi é detestável. Puta que Não, ele é um bostão personagem. mesmo. Nossa. Ele é um covarde. Ele é o famoso goza com o pau dos outros. Porque ele se acha o máximo. Mas, tipo, o tempo inteiro ele fala: eu sou foda porque eu tenho o Kaido me protegendo. Basicamente. Eu não sei se. É que a minha percepção do arco, né, é mais pelo mangá, né? Porque eu não vi o anime. Mas você percebeu que até um pouco corrido Sim, o ele é primeiro e o corrido. segundo ato? Até um pouco corrido? Mas, bom, ele precisava introduzir muita coisa ao mesmo tempo. Daí eu sinto que ele correu. Nossa, aquela parte do Frank mesmo. O Frank se infiltrou entre os carpinteiros lá e tal. E o Frank passou um tempo trabalhando lá, né? Até a hora que ele descobre que as plantas não estão com o carpinteiro, tipo, não levou um capítulo pra ele fazer o que ele tinha que fazer. Em coisa de 2, 3 páginas, ele visitou um monte de gente que essas plantas passou. Aí eu acho que o... Ai, fugiu o nome do samurai. O Kinemon fala pra ele: não precisa ir pra Kuri, fica aí na capital mesmo e foca em outra missão. Mas não passou nada pra ele fazer, só foi foca em outra missão. Você fica assim, tem algumas coisas também Aí teve um jogadas. momento que ele ficou só consertando, né, os navios que ele ia usar pra invadir a Onigashima, né? E não, e tem outra. O Brook também, ele fica meio jogado de escanteio, né? Queria chamar muita atenção. É legal que traz alguns personagens de volta. Tinha o Caribou, que acho que desde da Ilha dos Homens Peixe ele tava desaparecido, Como que ele foi parar em um ano, né? né? Eu lembro que a gente comentou na história de capa de Holy Cake. Eu não lembro agora, eu lembro que ele foi confundido, né, com um dos líderes que tinha lá naquela ilha lá, né? Aham. Aí, mas como ele foi parar em um ano? Não me lembro. Aí a gente tem o Kid aparecendo de volta, o Hawkins, o Drake. Bom, o Jack tinha aparecido em Zou, não faz tanto tempo. Mas assim, tá trazendo algumas coisas de volta. É muita coisa pra ser apresentado e pra acontecer em pouco tempo, eu acho que ele tinha planejado, por isso que acabou acontecendo, tendo essa percepção de ser corrido, porque realmente é muita coisa, né? E Pra assim, acontecer. é que a gente ainda não chegou nessa parte, né? Mas a hora que a gente chegar ali no ato 3, né? A luta do Luffy com o Kaido já na guerra. Acho que nós vamos sentir mais um pouco dessa correria. Porque teve aquele negócio do filme Red, né? Porque eles queriam pôr o novo poder do Luffy no filme Red. E aí não tinha aparecido ainda no anime. No mangá foi aquela semana que nós tava vibrando com o que será que vai acontecer com o Luffy. Que a gente só tinha aquela página final do cabelinho dele derretendo. E aí enfiaram o poder lá, ficou tudo meio rushado, meio corrido. Apesar que eu gostei muito do Gear 5. Mas então vamos começar do começo. Temos o bando, né? Na verdade, esse arco todo começa já com o Nekomamushi ele indo atrás do Marco, né? Que o Nekomamushi ele vai atrás do Marco lá na terra natal do Barba Branca, porque o Marco meio que chegou lá, meio que tá protegendo aquele lugar, né? Muito por causa do suposto filho do Barba Branca, né? Que tá atrás dos subordinados do Barba Branca. Aí ele ficou lá pra proteger, ele até o Nekomamushi chegou lá meio que pra chamar, né, pra lutar com eles na guerra, mas explicou que meio que não tem como fazer, né, aquilo ali. A gente, não vou falar o que acontecer depois, né, o que vai acontecer depois. Mas inicialmente o Marco acaba recusando. Aí vamos já mostrar, né, o que cada chapéu de palha tava fazendo, né? Primeiro, o Frank, você já tinha falado, né? Que ele tava ali trabalhando com o marceneiro, porque a
aparentemente o marceneiro tinha a planta do Onigashima, né? Foi ele que construiu o Onigashima. E meio que cada um tá fazendo uma coisa, né? Porque a Robin, por exemplo, ela tá aprendendo como ser uma cortesã, né? é uma geisha lá para ela poder se infiltrar no círculo do Orochi, né? O Sop tá enganando as pessoas, né? Porque tá vendendo óleo de Das sapo. pessoas. Como se fosse uma poção que cura tudo. E o povo acreditando, né? Puta que pariu. Aí, quem mais? Bom, o LOL e a tripulação dele, eles estão só de boinha, escondidos, né? Estão escondidos. O Zoro que foi falar pra ele, não faz nada, pelo amor de Deus. A primeira coisa que aparece é ele sendo executado por ter cometido algum crime, né? Eu ia comentar isso. No anime, o Zoro, ele tá andando. Ele é só um Ronin, né? Um espadachim ali que não tinha nada. Ele não tá sendo acusado de nada ainda. Ele sente o cheiro de sangue e a intenção assassina de alguém. E aí ele chega na cena do crime. E aí, quem tá cometendo os crimes é o magistrado. Aí o Zoro acaba levando a culpa. E o Zoro não tem como, tipo, se defender. E aí ele é condenado. Daí vai pra aquela mesma cena que é a primeira cena que o Zoro aparece. Que eles estão condenando ele a cometer seppuku. Achei que pelo menos nessa o anime mandou bem, sabe? Tipo, deu uma introdução um pouquinho maior do que estava acontecendo. Apesar que eles, tipo, dá a entender também que eles estavam interessados no Zoro por causa da Shusui, né? Porque Shusui é um tesouro nacional e tem toda essa questão da espada, né? Nossa, é um pouco triste, né? Que, tipo, depois é revelado as coisas sobre o Moria pra gente. Coisas que podiam ter sido reveladas aqui, mas foram reveladas no SBS justamente porque ficou corrida a história. Então, essa questão é muita coisa pro Oda colocar aí. Tipo, eu acho que foi mais questão de decisão editorial do que qualquer outra coisa, né? Porque, tipo, se fosse colocar mais coisas ainda, ficaria ainda mais apertado pro Oda, eu acho, né? Aí ele não conseguiria manter o equilíbrio da história, né? Da contação de história e de explicação do mundo de One Piece, né? Ai, mas ao mesmo tempo é complicado, né? Sabe, Frieren, ele tem um bagulho muito legal. Olha, puxei um Frieren aqui do nada. Mas que a história, ela se expande pro futuro e pro passado ao mesmo tempo, porque tem paralelos da viagem que já rolou, né, dela com o herói, com a que tá acontecendo agora dela com a Fern e com o Stark. O Luffy, ele tá fazendo quase que o mesmo trajeto que o Roger, né? Tanto que em Skypiea a gente pega e vê algumas cenas, ali na Ilha dos Homens Peixe também. Antes ainda em Drum, a doutora Kureha fala que encontrou com ele. O próprio Crocus lá na Labum, né? Tem esse paralelo também, mas tem algumas partes que o Oda, ele... Bom, não vou dizer que ele manda mal, porque seria muito contraditório falar isso depois falar que o Oda é um gênio. Eu acho que os flashbacks são bem encaixados, mas tem hora que os paralelos podiam vir um pouco mais rápido pra gente, porque vai ter aqui nesse o flashback que fez a gente conhecer a tripulação do Roger. É que nossa, eu vou ser muito, sei lá o que eu vou ser agora. Mas tipo, o Oda, ele sabe muito, ele consegue rimar muito bem a contação de história entre passado e presente. Ele consegue fazer isso bem, mas ele acaba meio que tendo que fazer meio que um malabarismo, nesse momento, acho que num ano, ele acabou realmente se perdendo um pouco, porque ele gosta de fazer essa introdução de várias informações e cada informação tem um sentido pra história, e ele teve que fazer isso em pouco tempo. Porque tinha muita coisa pra ele apresentar. Não, olha, se a gente pegar as coisas que ele botou em SBS depois, tinha muita história ainda dentro de Wano, tipo, o parentesco do Zoro. O Zoro, ele é parente do Shimotsuki, né? É um pouco distante e tal, mas ele teve que contar isso em SBS. A origem do Moria, teve que contar em SBS. Ai, teve mais uma que ele contou em SBS que agora me fugiu. Mas coisas sobre o Ryuma ficou meio que faltando. E aí ele queria fazer um crescimento para alguns personagens. O Zoro, quando ele troca de espada ali, né? Ele pega outra espada, vai ter uma parte sobre isso. Mas ele queria fazer mais. A gente achou que seria o arco do Zoro esse, né? Todo mundo achou que seria o arco do Zoro. Só que, tipo assim... Aí, beleza, a gente tem sempre a contação de história paralelo Roger e nossa tripulação. Só que, além disso, a gente tem a história de 800 anos atrás, né? Então, é muitas histórias se sobrepondo para contar ao mesmo tempo. Porque agora em Wano a gente vai aprender mais sobre o século perdido, mais sobre...
Em Zou a gente já aprendeu mais sobre os Poneglyphs. Agora a gente descobre que os Poneglyphs são de Wano. O Kairosek, que é muito trabalhado, não sei o que, é de Wano. É muita coisa pra introduzir tudo ao mesmo tempo. A própria questão do Oden é, tipo, vai tomar bastante espaço do Acabei arco em si, né? de me lembrar qual que era a outra história que ele queria contar. Quem era o Shichibukai que o Ace venceu? Que era o pai do Page One e da Uchi. Porque ele era um Shichibukai porque era pra ele trabalhar no mesmo esquema do Joker, né? Ele era um dos subordinados do Kaido também, né? Porque É. acho que ele seria a quarta estrela, né? Cara, daí assim, é muita coisa que ele queria contar ao mesmo tempo. Fica realmente difícil. É porque... eu acho que nós já comentamos isso há muito tempo atrás. One Piece era uma história pra durar 5 anos. E aí falaram pra ele, poxa, ele sair pra enfrentar Oda não consegue. né? O Ele Oda não sair consegue. pro mar pra enfrentar o último chefão como primeiro vilão não dá. Você tem que fazer uma história intermediária. Daí ele botou os Shichibukai. Só que daí ele quis contar a história de cada um dos Shichibukai. Daí tipo assim, beleza. O Oda não consegue. Não é pra 5 anos mais, é pra uns 35 anos agora. Não, o Onigashima foi 150 capítulos mais ou menos. E é fácil 300, 400 capítulos, tá ligado? Se Ia. fosse colocar tudo que ele queria mesmo. Nossa, tá porque isso que a gente ainda tá falando, algumas coisas aqui, mas ele podia ir mais a fundo na Yamato, porque a Yamato ficou com o diário do Oden, então podia ter contado muito mais história, cara. Continuando então, aí o Luffy chega, né, em Onigashima, né? Junto com o pessoal, tudo trazendo tudo. Primeira do Sanji parte, massa, e já é a jornada pra entrar em Wano, né? É, a jornada pra entrar, porque o Wano, eles percebem que pra entrar em Wano não vai ser tão fácil, né? Porque eles lembram que o Kinemon falou que parece que tem meio que uma tempestade meio que contínua, né, ao redor de Wano. Né? E aí eles trombam com uma cachoeira que corre pra cima. Vai pra cima. E tem um monte de carpa gigante subindo ela, né? Eles meio que pegam... Eu não entendi. Aquele povo que pediu pras carpas ajudar eles levar o navio, ou meio que eles acabou pegando carona sem querer? Sabe, né? É aquele problema que às vezes ele corrige com o Deus Ex Machina. Ali não tem uma explicação. Ele mexe. Como que eu vou fazer ele subir esse negócio? O Cardoon vai aparecer, eles vão subir. Foda-se. E tipo assim, eu preciso que o Luffy se Basicamente. separe deles pra gente já fazer o Luffy estragar o plano da aliança. Aliança Ninja Pirata Mink Samurai. Ele fez simplesmente esse povo nada a ver aparecer. E enquanto tá todo mundo se salvando, o povo abraçou o Luffy. Cara, é muito engraçado o Luffy durante esse arco, porque acho que o Zoro, o próprio Zoro, o Zoro tá falando, fica quieto, não causa confusão, não fala quem você é. Aí o Luffy, eu sou o Monkey D. Rei, que será? Não, os Luffy, não fala isso. Ah tá, eu não sou pirata não, eu só sou o Luffy Taro. Sou o Luffy Taro. Mas Não. tipo, isso acontece umas 5 vezes, tá ligado? Cara, por que você tá com uma espada? Porque é isso que um samurai usa, O Degozaru. samurai fuso. Aí ele vai lá e dá um gomu gomu no pistol. Mas peraí, você só deu um soco de soco qualquer jeito. normal. Mas eles sobem, né? Onigashima fica no topo de uma montanha, né? No caso, eles chegaram, né, em um ano, não é necessariamente Onigashima. É, isso. Acho que eles Foi primeiro estão Onigashima? Foi Onigashima. A primeira parada Wano, deles ali Wano. é a vila de Amigasa. Chega numa praia lá, o Luffy tá junto com o barco, né? Porque aí mostra um pouquinho antes o que aconteceu. O Sanji levou todo mundo, né? Salvou todo mundo, enquanto o Luffy ficou junto com o barco. Aí eles acabou se atracando ali na praia. E logo que o Luffy acorda, já aparece um cachorro gigante e um babuíno, né? Um macaco, né? Um gigante, né? O macaco tá com uma espada na mão, o Luffy. Com certeza estou no pé de ouro. Aí já aparece alguns subordinados ali do Kaido, né? Ele já ataca o Luffy, mas o Luffy acaba se defendendo ali. E temos a primeira aparição da Otama, né? Que vai ser uma personagem bastante corriqueiro aqui no arco. Otama é a melhor dos melhores e ela domaria o Luffy. Mas ninguém está pronto pra isso. Se ela tivesse... Nossa, verdade, né? Caralho, Luiz. Nossa, verdade. Se ela tivesse dado um Kibidango pra ele, pronto. Ela controlaria o Luffy. Nossa, mas verdade. vocês não estão prontos pra essa discussão. Eu não tinha reparado nisso, cara.
Caralho. Mas será que até que limite que é o poder dela, né? Porque ela, se quisesse, ela dominaria o Kaido também, né? Muito provavelmente sim, porque é uma fruta zoan, né? Então tem aquela parte animalesca. Será Se que teria uma bem questão que... de limite Então, da o aura que do pode acontecer, né? O personagem que e ela dominou ali foi o pessoal que não tá com a fruta Smile 100%, né? Que é aquela É, então. fruta meio defeitosa, zoada, né? Que ela não tem a forma híbrida. Eles ganharam poderes, mas eles ficaram com aquela forma cagada, né? É, um usuário legítimo mesmo, acho que ela não deu pra ninguém, né? Se eu for pensar. É, e ela não tentou com nenhum daqueles que eram frutas do tipo dinossauro e tal. Ela realmente só foi no então. pessoal que era meio animalesco, né? E primeiro que teve a ideia de usar a fruta dela, inclusive foi o Luffy, não foi nem ela mesmo. Aí o Luffy consegue, né, derrotar os caras, os subordinados do Kaido ali, e a Otama, ela doma, né, o macaco ali, né, o babuíno que tava ali lutando contra o Komatino, é isso, né, o cachorrinho dela. Uhum. Cachorrinho, né, gigante cachorro. É, que pra mim não parece um cachorro aquilo, mas se eles estão dizendo que é, então é, né? É que é um cachorro da mitologia japonesa, né? Meio que uma mistura de cachorro com leão, alguma coisa assim. Ah, e também tem Tá uma ligado? parte que a gente esqueceu de dar uma comentada aqui por cima. Já que a gente falou, todo mundo é samurai e tal. A gente tem que lembrar que o Wano é tipo o Japão feudal. Basicamente Japão feudal. E, inclusive, acho que eu já até falei aqui, a gente fala país de Wano, né? Mas, tipo, pra mim isso é um pouco esquisito, porque no japonês é Wanokuni, né? Uhum. Eu não sei, acho que você lembra que eu já expliquei pra você. Que o nome do país é Wa, não é Wano, é Wa. Porque o no é meio que um pronome. É pronome, é assim que fala? Eu não sou professor de Quando gramática e eu tal. fiz aquela aula do 1, 2, 3 japonês, eles chamam de partícula, que é só pra Partícula. conjugar o verbo no japonês, né? Então, tipo, país de Wa, tá ligado? Uhum. Porque Wa é o nome, né? No é o de, né? E Kuni é país. Então é o país de Wa. Não é tipo país Wano ou país de Wano, né? Tipo, É que pra mim isso é um pouquinho estranho. A tradução ficou muito ao pé da letra porque a gente, inclusive, se pesquisasse, vai colocar Wano, né? Uhum. Mas tá ali o Wano Kuni Ren. Inclusive, não sei o que é esse Ren no final aqui. Acho que é tipo ato, arco, alguma coisa assim. Aí a Otama, ela chama o Luffy, né, pra ir pra casa dela, é numa vila, mas a vila tá abandonada, né? Tipo, só tem ela de moradora ali, né? É ela e o Kitetsu. O Kitetsu não, o Hitetsu, né? Hitetsu. Ela dá um arroz ali pro Luffy ali, o Luffy agradece e tudo mais, ela dá uma saída e aparece um Tengu, um narigudo ali, que Tengu, ele faz parte também da mitologia japonesa, né, que é não dá pra falar que é um demônio, mas é um ser mitológico japonês que tem um nariz grande, né, até o Luffy fala, o Sop! Ah, não é o Sop não. E ele chega puto com o Luffy. Porque, tipo, tá lá comendo a comida deles, né? E, tipo, a comida é escassa pra caramba, né? Depois que ele, tipo, começa a Ele explicar come, daí ele pede mais, né? E aí não tem mais. Aí o cara explica, né, que a Otama, ela só come arroz no dia do aniversário dela, né? E, tipo, outro dia ela come um milho, alguma coisa, às vezes nem come, né? Então, a gente percebe que o bagulho tá meio louco aí nesse lugar, né? Aí é apresentado Tenguyama Hitetsu, né? Que ele é quem construiu, né? O Sandai Kitetsu, né? Do Zoro. E também eram descendentes de quem construiu o Nidai Kitetsu e provavelmente o Chidai Kitetsu, né? Que são as espadas amaldiçoadas. Nesse caso, nós só vamos saber mais ao futuro, né? Mais pro fim do arco. Que agora nessa parte, ele ainda não chegou bem nisso. Ele só fala das espadas ali e tal. Mas o Luffy, ele fala assim, eu já ouvi falar esse nome, já ouvi um nome parecido, mas ele não se ligou que é a espada do Zoro. Inclusive, o Luffy, ele sofre de um problema, né? Porque a hora que cita o nome do Oden, ele parece que eu já ouvi esse nome, mas não tenho certeza. O TDAH do Luffy bate muito forte pra ele, cara. Ele só tem super foco pra quem que ele quer espancar, né? Aí eles vão atrás da Tama, né? E a Tama, ela tá passando mal, né? Porque ela bebeu água. Só que tem uma questão, né? Porque a água que ela bebeu tá envenenada. Porque a realidade de Wano naquele momento tá o seguinte.
As grandes cidades, os grandes centros, né, são permitidas entradas só de algumas pessoas que meio que, vamos dizer, que apoiam meio que o governo ali do Orochi, né? As outras pessoas meio que são descartadas, elas não têm direito a acesso a comida, vamos dizer, a comida saudável, comida fresca e água potável, né? E o que elas conseguem, porque conseguem é muito pouco, porque o que é muito caro. Então, tipo, são pessoas muito pobres, não têm dinheiro e tudo mais. E a água que tem disponível para eles está envenenada muito por conta das fábricas de armas do Kaido, né? Que libera dejetos nos lugares e meio que acaba envenenando até os animais, né? Então até os animais que eles querem comer tá envenenado por conta da fábrica, né? Então meio que essa é a realidade desse lugar. E como a própria Otama, ela é muito pobre, ela não tem acesso, né, a produtos básicos para comer, ela come muito pouco, ela meio que passa muita fome. E meio que para passar fome ela vai beber água, só que quando vai beber água, ela acaba bebendo água com veneno, né? Então, tipo, ela acaba se fudendo muito, né, por causa disso, né? E aí, assim, não tem médico ali também, né? Não. O Hitetsu, né, ele entende, né, do porquê que o Luffy tá ali e tudo mais, porque o Luffy salvou a Otama e tudo mais. Aí o Hitetsu manda o Luffy ir procurar alguém pra pedir ajuda, né? Aí o Luffy troca de roupa, o Hitetsu dá uma roupa pro Luffy, o Luffy acaba levando a espada, o Nidai Kitetsu, né? Junto com ele, o Hitetsu, ele ainda tenta tirar a espada do Luffy, porque é uma espada amaldiçoada e tudo mais, mas o Luffy tá cagando. Ele fala que até ele tem medo de segurar a espada, né? Aí o Luffy sai junto com o cachorro e a Otama, né, procurar o médico. E no meio do caminho, tá, eles estão no deserto ali, eles encontram um grupo ali de soldados do Kaido e vê que alguém tá perseguindo eles. E esse cara meio que arrebentou esses soldados. Aí quando ele vê certinho quem que é o próprio Zoro. Zoro! É muito legal no anime. Ah, o anime mandou muito bem nessa parada do Zato, né? Porque, beleza, vamos lembrar que é o Japão feudal. Então eles escolheram músicas relacionadas ao Japão feudal pra trilha sonora. E da abertura do primeiro arco, eles fazem como se estivesse apresentando uma peça de teatro pra gente. Ele abre as cortinas e aparece primeiro arco. E aí toca a musiquinha. Como que é o nome daquele instrumento? É shamisen? Shamisen, isso. E aí toca uma musiquinha no shamisen. E aí fica, que legal. Daí pra cada um dos atos tem uma música diferente. E nessa parte mesmo que ele reencontra ele, Zoro! Zoro! Daí o Zoro olha, ele dá aquele pulão, o cara abraçando ele. Tem um vídeo bem legal na internet que eles trocam meio que. Não é oficial, né? É só uma brincadeira, né? Que o Zoro, o dublador do Zoro e do Luffy, a dubladora do Luffy, eles trocam, né? Ela faz do Zoro e ele faz do Luffy, né? Aí fica um negócio bagulho bem esquisito, né? Ai, é muito bom. Zoro da! Oi, Zoro! Ore da! Oi! Luffy! 来てたのかやっと会えたゾロAí eles estão lá e aí aparece o Hawkins, né? O Basil Hawkins, né? Que era um dos... Como fala? Cara, vou te da falar. primeira geração, né? E assim, é muito roteiro mesmo, porque qualquer um dos outros da tripulação do Kaido que tivesse encontrado o Luffy, eles iam perseguir até o fim. O Hawkins jogou cartas. Aí falou, não vale a pena ir atrás, então ele não vai, né? Meio que isso, né? Ele... aqui, ó. Tirei boas cartas, gente. Vamos lá. Ele vai continuar aqui, ele não vai embora. A gente consegue pegar ele mais pra frente. Aí que tem meio que uma luta, né, entre o Zoro e o Hawkins, né, e tudo mais, né? E a gente começa a entender melhor, né, os poderes do Hawkins, né? Porque o Hawkins, ele tem o poder da palha, é isso? Alguma coisa assim? Caralho. E meio que ele consegue... Como que eu posso explicar? Tipo, se ele sofreu algum dano, ele consegue passar o dano pra uma outra pessoa que ele... Não é que absorveu, mas meio que fez um pacto ali, sei lá, alguma coisa do tipo, né? Mas é um negócio bizarro. Eu vou te falar, é bizarro e eu realmente não entendi, porque... Ai, não quero dar esse spoiler porque nós vamos falar mais pra frente, durante a guerra, numa luta dele. Mas, tipo assim,
complicado os membros da tripulação dele aceitarem ser da tripulação dele, né? Os subordinados do Kaido eu até entendo, porque, tipo, os Gifters mesmo, eles eram bem descartáveis. Mas ele tinha uma tripulação antes dele chegar ali. E o cara fez todo mundo de boneco de palha e eles servem pra absorver o dano por ele. Eu consegui uma definição bem legal. Tipo, basicamente ele é um boneco voodoo ambulante, né? Basicamente, né? Basicamente. A espada dele é bacana. O uso da espada, né? Cara, uma coisa... Eu não sei, acho que o arco de Wano se diferenciou bastante isso em relação aos outros arcos. E eu falo isso em relação ao anime, porque nesse arco eles valorizaram bem as lutas, né? Questão dos poderes e tudo mais, né? Porque, tipo, no mangá, a luta entre o Zoro e o Hawkins aqui, acho que não dá nenhuma página, né? A luta entre os dois, né? A luta do Zoro com o Hawkins não dá nada aqui. E a luta do Zoro com aquele cara que é o Killer, né? Mas ele tá com outro nome. Também não dá nenhuma página. E eles fizeram essa luta prolongar bastante. Fizeram uma animação sinistra nessa luta, inclusive. Não, não, a animação que eles fizeram nessas lutas aqui, que puta que pariu, né? Tipo, parece que eles têm poder agora, né? No anime, né? Parece que tem uma... o hack tem uma aura colorida, né? E tipo, no anime, no mangá não é assim, tá ligado? Tipo, o máximo que tem é você mudar de cor, né? Essa parada da aura colorida no hack ficou um pouco esquisita, principalmente na luta do Luffy contra o Kaido, né? Mas de resto não era tão ruim. E assim, a do Luffy a aura é meio amarela e a do Zoro é verde. Aí eles conseguem, né, escapar do Hawks. O Hawks meio que acaba desistindo, né, de lutar contra o Luffy e o Zoro ali. Que ali o Zoro dá meio que dá aquele golpe, né, que corta aquele boneco de palha gigante que o Hawkins liberou ali do poder dele. E o Hawkins meio que para e fala, não, esse poder é meio que um poder de suporte, né, não é um poder de atacar nem nada. Então, tipo, não pode deixar eles ir pra frente, mas vamos deixar eles ir que depois eu alcanço eles. Meio que isso, tá ligado? É isso mesmo, porque daí eles vão lá onde... em toda essa luta e tudo mais, o Zoro acabou salvando a Otsuru. E aí eles vão pra casa da Otsuru pra cuidar da Tama. Que a Otsuru conhece a Otama, né? Uhum. Aí ela vê a Otama, vê que a Otama tá envenenada e tudo mais, né? Ela já sabe o que precisa fazer, né? Porque elas têm uma erva lá que é forte contra veneno e tudo mais, né? Aí eles vão direto pra casa dela, que é tipo um chá, né? Um lugar de infusão de ervas lá e tal. E aí quando eles estão chegando tem o Yokozuna, né? Que me lembrou muito Hinomaru Sumo. E ele tá querendo cortejar o Kiku, né? O Kiku tá lá também, né? Kiku, porque depois que eles explicam também pra gente o que significa essa partícula O no nome, né? E ela se apresenta como o Kiku. Que mulheres, né, no geral, elas têm o nome delas e acrescentado o O, né? Por exemplo, a Tama, é Tama, né, o nome dela, mas tipo... Algumas pessoas chamam ela de Otama, né? Por ela ser uma menina. Né? É igual a Tsuru, que é a Otsuru, e tem a Kiku, que é a Okiko. Né? Só que a Kiko, ela tem uma particularidade, vamos dizer assim, que eles percebem. Ela se chama, como que é? O pronome, em vez de ela falar eu, que no Japão os pronomes eu, você tem várias alternativas, tem várias variações, né? Não é só eu. Por exemplo, os que eu lembro, né? Tipo, tem o eu masculino, por exemplo, tem o boku, tem o ore, tem o washi, tem o watashi, né? Que normalmente são utilizados por homens ou meninos, né? E uma que a Okiko usa, que é sechá, né? É muito utilizado antigamente, né? Só que é muito utilizado por homens. E a gente descobre que ela é trans, né? Basicamente, né? Nossa, e eu acho muito legal porque, tipo assim, eles são um país bem fechado, tradicionalíssimo, qual que é a palavra? Conservador em todos os costumes deles. Mas no caso ali dos seguidores de Oden, ninguém questiona a sexualidade da Kiku em nenhum momento. Não. Mesmo ninguém, né? Tipo, conhecidos ali também, né? E mesmo tendo o irmão dela, né? Que faz parte da tripulação ali do Barba Branca, que ele é irmão mesmo, né? Ele no caso, ele
tem uma aparência feminina, mas ele é de fato um homem. Muito doido. Aí, lá na vila, eles estão lá conversando, né? Aí que eles já descobrem que ela é a esposa do... Ah, não, é mais pra frente, né? Que ela é que a Otsuru é a esposa do Kinemon, né? Não, nesse ponto, o Yokozuna, ele ficou com medo da aura do Zoro e vazou. E aí Eles zarpam, né? No começo. daí eles estão batendo um rango. Daí a Otama ainda não quer aceitar a comida e tal, porque ela é pobre, ela não tem dinheiro nem pra pagar pelos remédios, muito menos pela comida, não sei o que. Enquanto o Luffy tá prometendo pra ela que quando ele sair de lá, vai ser um país onde eles vão poder comer até ficar com dor de barriga. Vem aqueles dois caras, tem forma de morcego e o outro... Batman. O Batman e o Gazelle-Man. E aí eles roubam a Otama, né? É porque eles ficaram interessados porque a Otama, ela conseguiu domar o macaco, né? O babuíno, né? Eles ficaram interessados com o poder da Otama, né? Também acho que a Otsuru falou alguma coisa, né? Do clã Kozuki. do Orochi, né? Ah, foi do Orochi, porque eles falam, não, eu ouvi você falando mal do Shogun. É, exato. Aí eles são atacados, o Zoro defende, né? A Otsuru e tudo mais, só que a Otama acaba sendo sequestrada, né? Cara, lendo os capítulos, sempre tem as capinhas, né? E nas capinhas, cara, do nada, Bellamy, ele vai pra um lugar lá aprender a desenhar bandeira. Você viu essa, cara? Nada a ver mesmo, né? Mas é que, tipo, o Bellamy Do tá tendo nada. a remissão dele, vamos dizer assim. Remissão. Ele começou de novo, já que seguir o do Flamengo Encontrar um novo objetivo de vida, né? deu tudo errado, então vamos agora fazer parte da grande frota. É legal aquela capa onde ele coloca todos os capitães da grande frota. Da grande frota, né? Verdade, bem da hora mesmo. Então o Luffy, ele vai atrás, né, da Otama, né, que foi sequestrada, enquanto a Otama, ela tá sendo interrogada pelo Holden, né? Holden, que é chamado de... Como que é? Estrela principal? Não é isso, né? Acho Tem que um nome, né? né? É estrela principal mesmo? É porque é complicado essa tripulação muito grande, tem muito personagem, cara. É um dos, vamos dizer, um dos gerentes, né? Vamos dizer assim, o encarregado, né? Como se fala. Um dos encarregados ali da tripulação do Kaido, né? E o Holden, ele tá responsável por aquela cidade ali que eles estão indo, né? Enquanto isso, o Yokozuna tá ali também, que ele é um dos subordinados ali também do Holden. O Yokozuna, ele tem uma tara pela Okiku, né? Só que enquanto isso, ele começa a meio que fazer um torneio contra as pessoas, né? E as pessoas meio que tá desafiando ele, né? Aí chega o Luffy nesse torneio, né? E o Yokozuna, ela vê o Okiku também, que foi junto também pra resgatar a Otama e tudo mais. Aí a Okiku, ela rejeita, né? O Yokozuna, e ela acaba cortando o negócio do cabelo dele, né? O coque do cabelo. E isso na cultura ali dos samurais, isso é uma desonra, é uma das maiores desonras, né? Que você ter o coque cortado, né? Porque é meio que um sinal de honra, né? Esse coque, né? E ele fica furioso, fica puto pra caramba, aí começa a lutar, o Luffy defende, né? A Okiko, e começa a lutar contra o Yokozuna. Detalhe que, né, que daí o Luffy fala, lutar sumô? Não, eu sou ótimo nisso. Recorde do Luffy, uma vitória contra o Usopp. E legal que é uma referência ao filme, né? Acho que é o filme Gold, se eu não me engano, né? Ah, é? É uma porque eles referência ao lutam filme. no começo do filme, verdade. É. E legal que o Luffy luta nas regras do sumô mesmo. Ele só dá palmada, ele ainda acha Não ruim pode sair quando... ali do ringue ali, né? Não pode tocar no chão com nada que não seja a sola do pé, né? Ele fica puto com o Yokozuna quando o Yokozuna usa um golpe lá com o esmagador de olhos. E, isso é contra as regras. Aí o Luffy mete um gigante gigante palme? Não lembro agora o nome do golpe. Agora. É o golpe do sumô, né? Que é com a palma aberta, né? Aí manda o Yokozuna longe, né? Aí aparece o Holden, né? Que tá ali com a Otama de refém, né? Aí o Luffy chega lá, ele percebe a Otama ali com o Holden, ele é rápido, né? E consegue pegar a Otama e percebe que a Otama tá com a bochecha machucada, né? Porque o Holden meio que tava tentando tirar os kibidango, né? Os negócios da Otama com um alicate, né? E aí é a hora que a
o Otama fala, né, que não, mas tá tudo bem, aí ele fica puto. Que a princípio ele só ia pegar ela e fugir, porque o Kiko tinha falado pra eles que era melhor não criar confusão ali, né? E eles já tinham criado uma confusão grande o suficiente. Mas aí ele fica muito puto, daí ele volta lá e ele deita o Holden com um soco só, né? E a Otama acha incrível, porque foi um Reto Hawk. Red Hawk, né? A gente não falou, né, que a Otama, ela tem um passado com o Ace, né? Porque o Ace tinha aparecido ali na região que ela Verdade, mora é bem ali, importante, porque o Luffy não tem tato nenhum com criança, né? Mas eu acho que é importante também, né? Porque ele vê que a Otama, ela tá meio que iludida, né, em relação ao Ace, né? Porque ela acredita que o Ace vai voltar, né? Porque o Ace prometeu pra ela, né? E ela meio que tá em negação, né? Vamos dizer assim, né? Quando ele fala que o Ace morreu, né? E ele não quer ficar dando falsa esperança pra ela e tudo mais. Tipo, a princípio ela fica em negação, mas também é foda, porque as notícias não chegam de fora, né? Daí ele fala, não, então. todo mundo sabe o que aconteceu. Daí, não, mas é um país fechado. O Ace morreu. Não, isso não pode ser verdade, o Ace morreu. Mas ele também não conta. Ela só vai descobrir que o Ace é irmão do Luffy muito pra frente na história. Né. Aí eles conseguem resgatar o Tama também. E ao mesmo tempo, nessa mesma hora, tava chegando um carregamento de comida pra cidade, né? De comida, água fresca e tudo mais. E o Luffy rouba o carregamento, que era da Speed, né? Uma das subordinadas ali do Kaido. E a Otama manda um Kibidango pra Speed, né? Eles e a Speed fugindo, não consegue né? domar Speed. Tipo e eles estão assim, fugindo. Eles estão tudo lutando e fugindo, ele roubou o carregamento, daí ele, um cavalo, monta... Opa, não é um cavalo. Otama, É a Speed, né? dá um dango agora, daí ela dá o dango, daí eles colocam na boca dela. Será que funciona? Funcionou. E nisso também o Law acaba aparecendo, né? Que o Law tava impedindo que o Hawkins atrapalhasse o Luffy ali, né? Pra não dar mais confusão ali, né? Aí no fim o Law também acaba subindo nesse carregamento. O jeito que o Law foi nesse momento que o Law aparece, né? Que você tinha perguntado do Law. Que ele tá com o chapéu tampando o rosto, né? Que é tipo um balde mesmo no rosto dele, um negócio feito de palha lá. E aí ele para os golpes do Hawkins. Ele simplesmente usa um Shambles, né? Troca tudo ali. O poder do LoL, ele foi muito nerfado, porque senão o LoL seria o Rei dos Piratas, essa é a verdade. Se o LoL tivesse o Raul Shoku bem forte, né? A fruta dele é muito apelona. É falado, né? Que a fruta dele é uma das mais apelonas que tem, né? Imagina se ele tem ali um hack do rei nível do Luffy, ia ser muito difícil pra qualquer um lutar contra ele. Ainda mais que a fruta dele despertada, ele consegue acertar os outros de dentro pra fora. Isso com um hack, nossa. Aí eles voltam, né, pra cidade lá onde a Tsuru morava, que o pessoal ali é basicamente igual a Otama, né? Eles passam fome e tudo mais, né? Cara, tem umas imagens muito pesadas, cara. Tem uma mãe que tenta, na intenção de matar o bebê, o filho bebê, pro bebê não sofrer, né? Tipo tem umas imagens muito pesadas. Eles estão morrendo de fome. Aí chega o Luffy com aquele carregamento de comida fresca, né? De fruta, de água fresca, todo mundo fica feliz pra caramba, né? Agradece o Luffy e tudo mais. O Law fica meio incomodado com aquela situação, né? Porque o Luffy, ele mal chegou e já tá causando um monte, né? Todo o planejamento do LoL, do Kinemon, tudo foi pro saco. E tem outra coisa que a gente esqueceu de falar, né? Que enquanto os outros estão na cidade, eles não estão simplesmente coletando informações, eles também estão colocando o plano em andamento. Que eles estão procurando o pessoal que tem a tatuagem da lua crescente no tornozelo. Entregando, tem um código ali, né? Que só as pessoas que sabem do contexto entendem, né? Aquele código, né? E eles estão chamando as pessoas pra batalhar contra o Kaido com esses códigos, né? Aí o Law, ele chama, né? O Zoro e o Luffy, né, pra subir ali numa montanha ali que onde ficavam as ruínas do castelo de Oden, né? Ele fala que eles vão conhecer os fantasmas que moram no castelo, não sei o que, daí ele dá tudo a entender que eles vão ver um fantasma que aparece só de noite, não sei o que. Chega lá o Kinemon, tá até magro de tanta caganeira que ele tá, porque ele tomou a água do rio também. Só que aí ele chega lá, tipo, tem uns túmulos, né, com os nomes do povo, né, do Momonosuke, do Kinemon, de todo mundo ali, né? Do Raizou, de todo mundo
mundo que... Todos bainha vermelha, né? Aham. Aí a gente... é explicado pra gente, né? Tipo, o Kinemon começa a explicar, né? Que, na verdade, eles viajaram no tempo 20 anos, né? Porque a mulher do Oden, a Toki, ela tinha o poder da fruta do tempo, né? A Toki no Mi. Isso é um bagulho que me confunde, mas, né, talvez tenha uma explicação mais pra frente. Mas a da Bonnie não é a Toki no Mi também? Tá certo, que dela é um extrato e tudo mais, que é um experimento, não, ela não comeu a fruta, mas é a mesma fruta. É que a da Bonnie é a fruta da possibilidade, né? Não é a fruta do tempo, necessariamente, né? É que loucura. É um pouquinho diferente, né? Porque a da Toki é literalmente você faz a pessoa viajar no tempo. Tipo, que deu pra entender que não só ela, mas ela consegue fazer outras pessoas também viajar no tempo, né? Uhum. Só nessa questão é só viajar pro futuro. Ela não consegue fazer voltar pro passado, por exemplo. E a da Bonnie é a fruta da possibilidade, que é a fruta Desde que ela dela. consiga imaginar o que vai acontecer. Imaginar isso. Imaginar o futuro dela, ela consegue tornar aquele futuro realidade. Né? Tem uma questão que você até apontou ali a gente conversando sobre o capítulo, das escolas ensinando da criança, né? Uma história. Que a gente aprendeu na faculdade, a história dos vencedores, né? Uhum. É porque assim, a gente tem o pessoal que tem mais de 20 anos, então eles viveram o shogunato da família Kozuki, né? Então eles sabem como era. E eles são os viúvos dos Kozuki, né? Então eles têm a lembrança e tal, eles lembram como o país inteiro era. Mas ali tá dando uma educação para as crianças. Tipo, o Oden ele queria abrir as fronteiras e isso ia deixar a gente muito fraco com os outros países, não sei o que. E quem que salvou a gente foi o nosso Shogun Orochi. E aí, tipo assim, eles estão pintando o Oden como se ele fosse um tirano, um carrasco ou um entreguista, né? Enquanto eles colocam o Orochi como um herói, um salvador da pátria. Eles estão construindo a história, apostando na educação dos mais novos. No caso, o Orochi, né? Porque o Kaido, quando ele revela ali a intenção dele, ele só quer escravizar todo mundo mesmo. Ele não tem intenção de manter ninguém. Pelas intenções dele, né? É uma questão interessante também é que se você for ver bem as pessoas que moram ali na capital, nas cidades ali, eles não sofrem o tanto que as pessoas das cidades, das vilas menores ali que já não tem tanto acesso à comida e à água, sofrem, né? Não é a mesma realidade, né? Que eles estão vendo ali também, né? Até não é exatamente já, mas é nesse mesmo arco, né? Nesse mesmo ato que vai aparecer a cidade de Ebisu, que é aquela onde todo mundo comeu os restos da Smiley, né? Todo mundo ri e tal. A cidade de Kuri também só chega restos. Então, tipo assim, se você mora na capital, você vai ter acesso a comida e água. Você tem que ter dinheiro pra você ficar na capital, porque você tem que continuar pagando impostos pro Shogun. E se você é pobre, você não pode ficar na capital, então você vai morar na cidade onde sobrar é resto. Se der, você sobrevive, senão você morre. Aí nos é apresentado o Kyoshiro. Ele é é o líder da Yakuza ali, né? E ele é um dos subordinados do Orochi. Subordinado direto do Orochi. E durante os atos, né? Usando os atos, a gente vai percebendo que o Kyoshiro ele tem vamos dizer, umas atitudes meio estranhas, né? Parece que ele tá ajudando o Orochi, mas não tá ajudando necessariamente o Orochi, né? A gente não vai dar spoiler aqui, senão tem gente que fica bravo com a gente, né? Mas só deixar essa ponta, né? Porque todas as atitudes que o Kyoshiro tomou nesses 50 capítulos que a gente vai falar nesse episódio, meio que não ajudou o Orochi necessariamente, né? É porque, tipo, tem os caras, são família dele, né? Que vão lá, acho que atrás do Sanji, aí isso é um pouco mais pra frente. Mas eles tomam uma surra, daí ele manda mais gente pra lá, né? Pra procurar o tal do Osoba Mask. Quando a Kamurasaki, é o nome da geisha? Komurasaki, isso. Ela ofende o Orochi, ele vai lá e executa ela, né? Quando o Yasuo ele é capturado, executa, ele né? já Entre prepara aspas, a execução pra ele. Ele já tá assim, sempre com uma coisa já pensada, mas não é bem alinhado com o que o Orochi pensa também. Ele toma umas atitudes próprias, o Orochi gosta, porque o Orochi é meio egocêntrico, ele gosta que digam pra ele que as ações são por ele, mas não necessariamente precisa
poderiam realmente ser, né? Porque ele é meio tapado, ele também não percebe muitas consequências das atitudes que o Shiro tem tomado, tá meio que afetando ele, né? Como ele é meio tapadão, ele não percebe, né? Meio tapadão. O cara é uma porca. Como sempre, o Zoro acaba se perdendo, né? Nessa volta pra a cidade lá pra entregar as comidas ali. É que ele fica pra trás, né? Pra ganhar tempo, eu acho. Ele tava parando outros subordinados lá enquanto o Luffy lutava com o Roden. Mas aí ele se perde, né? Papel do Zoro. Aí aparece também o Shutemaru, né? Um bandido ali das montanhas ali. Acaba chegando pra roubar aquela comida que o Luffy tinha dado pra aquele pessoal, né? Mais tarde a gente acaba descobrindo também que ele é o Ashiradoji, né? Que ele é um dos 9 bainhas vermelhas e tudo mais. Mas, porra, filha da puta, né? Cara, e Roubando comida de quem não tem, tá ligado? ele é muito pau no cu. Essa é a verdade. Porque assim, Ele é bem pau no cu, falando a verdade. todo mundo acreditou nos bainhas vermelhas, na própria Toki. Ele não acreditou. Ele não aguentou os 20 anos. Pra ele foi muito. Chega a explicar mais pra frente, mais ou menos, o porquê da frustração dele, né? Não, a gente até consegue entender um pouco mais, tá ligado? Ele sucumbiu ao máximo, pô, ele era um dos seguidores de Oden ali, que ele passou a roubar a comida dos pobres e virou um bandido das montanhas. Tá certo o Ele Luffy já não era gostar também do antes, bandido né? das montanhas. É, ele já era, mas ele tem a remissão com o Oden, né? E o Jack, né? O Jack é aquele mesmo Jack que atacou o Zou e ficou sabendo da confusão que o Luffy causou, né? Ali na cidade. E o Jack aparece ali onde o Ashiradoji também tá, né? Naquela cidade que o pessoal tinha ganhado as comidas do Luffy, né? E os dois começam a lutar, né? E, cara, a gente vê o Jack. Ele não tinha dado conta, né? Do Inuarashi e do Nekomamushi, né? Mas, tipo, a gente via que ele era fodão, né? O Jack, ele era bem forte e tudo mais. E a gente percebe que esse Ashiradoji, até então a gente não sabia, né? Que o Shutemaru, né? Que esse Shutemaru era forte pra caramba, né? Apesar de ser gordão e tudo mais, ele é bem forte, né? Porque ele tá dando conta do Jack, né? E tudo mais, né? Aí, enquanto tá o bando ali conversando ali no castelo de Oden também, né? Eles estão conversando. O Jack e o Shutemaru, eles começam a perceber que as nuvens começam a ficar escuras, né? Eles percebem que o Kaido tá chegando, né? E o Kaido chegou, tipo, em forma de dragão dele gigantesco e tudo mais. E todo mundo ali percebe, né? O Luffy, ele percebe, o Law percebe, e o Luffy já vai atrás do Kaido, né? Ele não fica esperando. O LOL tá mais explicando as coisas, de hora que ele olha pro lado, plim, 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 cadê o Luffy? Só pra variar, né? E enquanto o Luffy tá indo atrás do Kaido, o Kaido tá lá em cima no alto, né? Tipo, o Luffy não tem, tipo, tá muito longe do Kaido, né? E o Hawkins, ele meio que na cagada ele acaba chutando certo, né? Porque ele, tipo, pra enganar o Kaido, pro Kaido não fazer muita bagunça lá naquela cidade, ele fala que o pessoal do Chapéu de Palha tá no castelo de Oden, né? Tipo, não na intenção realmente de achando que realmente tinha alguém no castelo de Oden, mas foi meio que um chute, né? É tipo assim, o castelo de Oden já tá destruído. Tipo, não seria problema destruir as ruínas. Não ia afetar mais ainda, né? Lembrando que o Kaido tava bêbado. Kaido chega bebaço, né? Cara, outra luta que, tipo assim, quando você vê a animação, você pensa que o Luffy arrebentou o Kaido. Ele chega, dá ali um Elefante Gun, ele dá um Elefante Gatling, depois ele já mete um Gear 4 e não fez nada no Kaido. Kaido deita ele com um Hame Haiken. O Kaido foi massagem, né? Nossa. Ele só fala que ele ficou som, né? Aí a gente meio que acaba percebendo o quão forte o Kaido é, né? Pra falar a verdade. Lembrando que, tipo assim, até aqui os personagens que mais deram trabalho pro Luffy, ele venceu usando o Gear 4. E aí ele já meteu um Gear 4, porque ele sabe também que o Kaido é muito forte. Mas aí não deu nada. Zero dano. Cara, nessa época, quando eu tava lendo tava atualizando, né? Tipo, nessa época tinha lançado esse capítulo, né? Aí eu pensava, porra, como que o Oda vai fazer o Luffy derrotar o Kaido, tá ligado? Como que o Oda vai fazer derrotar o Kaido? Porque não tem como derrotar esse homem. É impossível, tá ligado? Na forma mais forte dele e, tipo, não fez nada, e agora? Mas é legal, porque daí ele vai pra prisão e ali o Kaido reconhece algum valor no Luffy já, né? Aham.
Que tipo, o Luffy tá lá apagado. O Luffy inconsciente libera o hack do rei, né? Tipo, aí o Kaido fala, ele não para de olhar pra mim, mas tá inconsciente, como que negócio é esse, né? E ele ainda fala, né? Não, vamos levar ele pra prisão, que a hora que ele acordar, se a gente conseguir trazer ele pro nosso bando, ele vai ser uma bela aquisição, né? Daí nessa hora ele fala que o Kid tem o hack do rei. Verdade, né? Só que aparentemente o Kid não sabia usar o hack, né? Tipo assim, ele sabia usar o hack do armamento, sabia usar, mas não controlava o Haoshoku, né? Não era tão forte, né? Vamos dizer assim. É porque a fita é também que o Luffy treina com o velhinho. Tem isso aí também que é bem diferente. O Luffy tem um treinamento, né? Só pra isso, né? Uma questão interessante, que vai ser importante mais pra depois, né? Que o Kaido, né? Depois que o Hawkins fala do que tinha gente no castelo de Oden, o Kaido, ele soltou o Boro Breath dele, né? Uhum. E destruiu, né, as ruínas do castelo e tudo mais. Tipo, até então, tipo, deixa entender que, tipo, todo o bando que tava lá foi atingido pelo Borobref, né? Só que a gente descobre que a Shinobu, né? Uhum. Que a Shinobu, com o poder dela, ela conseguiu meio que cavar um buraco ali e ele conseguiu meio que desviar do Borobref, né? Só que o poder que ela utiliza para cavar é meio que ela também é usuária, né, da Akuma no Mi, e o poder dela é meio que de... eu não lembro se é o Kinemon quem que fala, que é meio que de apodrecer as coisas, né, mas na verdade é meio que amadurecer as coisas, né, que é o poder dela, né. Isso vai ser muito importante lá pro fim do terceiro ato, né, e a gente não vai dar spoiler. Fica tranquilo, a gente não vai dar spoiler. A gente tá se segurando aqui. Pode ter dado alguns aqui, mas não, sem spoiler aqui. Sem spoiler importante aqui. Vai ter spoiler, vai, mas também não vamos entregar a história inteira também, né? Mas vai ser importante essa questão da Shinobu, porque, tipo, o poder da Shinobu nunca mais é citado no resto da história do arco, tá ligado? É só citado de novo lá pra frente, né? Que ela tem esse poder da Akuma no Mi dela. E o Luffy é capturado, né? E temos o fim do primeiro ato, né? Acaba o primeiro ato, o Luffy na prisão, com ele putaço falando que o Kaido vai pagar pelo que fez, né? E no mesmo quadro, o Kid falando a mesma coisa. Aparece o Kid, né? Aparece o Kid, verdade. Muita o Luffy frustração, tá tudo... tipo, o Kid não ser tão relevante, porque nessa parte a gente, não sei você, mas eu hypei muito, achei que ele ia ser mais forte. Cara, sabe qual que é a questão? Supernovas, eles... não era nem pra ter existido, tá ligado? Meio que o Oda teve que encaixar os Supernovas na história, tá ligado? Por exemplo, o próprio Hawkins, o X-Drake... Apesar que o X-Drake acho que vai ter mais relevância mais pra frente, né? Mas o X-Drake, o Pá? Qual que é o nome do Scratch lá? Scratch Apu. Do Apu e tudo. Eles são muito descartáveis, tá ligado? Até o Kid é meio descartável, tá ligado? Os Supernovas mais importantes mesmo, relevante pra história, vai ser o Law, né? Pra falar a verdade. Mas né? sabe qual que é? É a mesma fita do Shichibukai. Ele fez o Shichibukai. Então, tipo assim, nós temos os Yonkous, que são de uma geração. Daí ele fez Shichibukai, que são de uma outra geração. Daí ele tinha que fazer pessoas tão relevantes quanto o Luffy. E aí ele fez, por questão da marinha, né? Então é o Uruji, o Bad, a Bonnie, o Killer, o Zoro também é da pior geração, o Apu, o Law, o Kid, o Hawkins. E aí ele falou assim, agora, o que eu faço com esses caras? Daí ele faz as alianças, daí dá um impacto no mundo dos piratas, né? Só o fato dessas alianças. O Luffy com o Law, o Kid, o Apu e o Hawkins. E o Drake. O Drake ainda vai ter uma certa relevância porque ele faz parte da Sword, né? Mas assim... Spoiler! O Uruji, ele ainda não contou. O Uruji, ele aparentemente ele tem uma menção, se não me engano, no território da Big Mom ou do Shanks, coisa assim, mas é só a menção, não tem um quadrinho sobre isso, tem alguém comentando sobre isso. O cara nunca mais apareceu desde Sabaody. Acho que no máximo ele apareceu em história de capa, e não era nem história de capa, era pedidos de capa. E só aparece uma vez também quando é apresentado o Kaido, né? Que o Kaido tá lá em cima, ele pula da nuvem e o Uruji tá lá, né? Na nuvem, né? Mas é só isso. De tipo, acho que ele precisou encaixar esses caras e tal. E como em questão de recompensas eles estão mais ou menos no patamar do Luffy, do Zoro, a gente tem a impressão que eles são tão fortes quanto. O Apu, ele é o mais whatever, o personagem mais nada a ver de todos. O Hawks tem um poder legalzão. O Drake, a fita dele é massa, mas ele é bem bucha, né?
Bush. Ele perde pra Nami. Mas o Drake é o contrário do Sanji, né? Só luta com mulheres. Cara, eu acho até o Kid meio descartável, tá ligado? Porque ele teve toda essa pompa, tá ligado? Ele tinha o... Como que fala? Nossa, a A recompensa dele era maior que a maior do que o Luffy. Era maior que a do Luffy. Tipo, ele era muito mal, porque a recompensa dele era pela pura maldade que ele fazia nos lugares que ele passava, que não sei o que, não sei o que lá. Mas no fim das contas foi, tá ligado? Tipo, Cara, só isso que ele faz, tá ligado? O Caribou, ele é mais relevante do que o Kid. Não que o Caribou não seja bem bucha também, mas questões narrativas, o Caribou tem muito louco, mais. O que ele fez ali nesse segundo ato aqui, cara, puta Nossa, que merda, né? E assim, beleza, ele só tá em locais importantes na hora importante, né? Porque tipo assim, ele foi parar lá na Ilha dos Homens Peixe e ficou sabendo sobre a arma Poseidon, que ele tava lá, não que ele planejou. Agora ele tá ali na mesma prisão, prisão de Udon, né? Com o Luffy, ele meio que se aliou ali ao Luffy, também sem muita explicação do porquê. E aí mais pra frente a gente vai ver o que ele vai fazer com essas informações. Agora o Kid tá lá, inclusive tem uma fofoca que ele tomou uma surra no território da Big Mom. Daí ele esclarece que não, que um membro da tripulação dele que tomou uma surra, ele só foi lá cobrar essa surra, e que na verdade quem arrancou o braço dele foi alguém da tripulação do Shanks. E a princípio eu pensava que era o Shanks, mas não foi nem o Shanks que arrancou o braço dele, foi o Ben Beckman. Não, foi inveja do Shanks. Porque quando ele luta contra o Shanks, né? Isso é história pra daqui uns 5 One Piece, eu acho. Mas outra coisa, né? Ai, cara, também é spoiler, mas quando a gente descobre que a fruta do Capitão John era a mesma do Kid, a gente pensa, ou o Kid era muito burro e não sabia usar, o Capitão John, ele... beleza, a gente não tem muito sobre ele, mas pra ele ter virado um pirata lendário que o Bug fica contando as histórias dele, ele teve relevância na história do mundo. Cara, sabe a questão? O Kid, ele tinha um potencial para ser tipo um Magneto da vida, tá ligado? Ele tinha esse potencial, porque, tipo, ele consegue utilizar o poder do magnetismo dele com grande quantidade de coisas, né? Tipo, ele pode até que ter uma limitação e tudo mais, mas, tipo, olha o poder apelão que o Magneto tem, tá ligado? Tipo, o Magneto é o principal vilão, vamos dizer assim, dos X-Men, né? Tá ligado? Tipo, é o mesmo poder, basicamente. Então, tipo, eu acho que o Kid, ele subaproveita muito o poder dele de magnetismo, tá ligado? Tem porque ele é muito fita, né? é muito cabeça daquele de moleque só quer dar porrada, tá ligado? Ele não pensa muito em outras coisas. Vou fazer um soco grandão e vai ser mais forte, é isso. Basicamente. É muito cabeça de moleque. O problema maior do Kid foi que ele perdeu o braço, cara. Porque daí ele ficou sentindo falta do braço, ele fica fazendo um braço de ferro. Basicamente, né? Ai, cara, se tivesse SUS no mundo de One Piece, ele com certeza ia receber uma prótese e pronto, resolvido o problema dele. Mas assim, a história até da tripulação dele, do navio dele, também foi contada em SBS. Era outra coisa que dava pra contar na história. Não sei bem onde encaixaria, talvez nessa prisão ou no meio da luta dele na guerra, pra meio que mostrar porque que ele tinha motivação pra ser o rei dos piratas, não sei o que, mas não é contado. Então ele fica assim meio jogado, subaproveitado. Aí vamos começar o segundo ato, que o segundo ato já começa com o Moria invadindo o território do Barba Negra, né? Porque o Absolom tinha ido, né, tirar satisfação no território do Barba Negra, né? Aí o Moria foi atrás do Absolom. E quando chega lá, ele vê que o Absolom tá lá falando que aqui é um lugar tranquilo, aqui é um lugar as pessoas são gente boa e tudo mais, não sei o que. De repente o Moria ele é atacado e a gente vê que quem atacou o Moria foi aquele cara que era um dos diretores do Imperial Council, que tava... Shiryu, né? Shiryu, isso. E ele tava usando o poder do Absolom, né? Da invisibilidade, da fruta da invisibilidade, né? Cara, e o Moria, eu não entendi, mas como assim? Você tá com o poder do Absolom? Cadê o Absolom? Eu tinha esquecido qual era o poder da Catarina Devon e por um momento eu fiquei... Nunca mais vi o Bon Clay. É o poder da raposa, né? Na verdade, a raposa de 9 caudas. Aí ela consegue... 9 caudas, isso. Que é um poder muito parecido com o do Bon, né?
mas deve ter mais coisas. Provavelmente vai ser explicado quando ela realmente for lutar. Mas ela tem um poder ali que ela consegue tocar com uma mão e copiar todas as características da outra pessoa, né? Mas deve ter mais coisas. Deve ser tipo o poder do Pika e o poder do Ávalo Pizarro? Não, não é o Ávalo Pizarro. Aquele grandão que tem o poder da ilha da tripulação do Barba Negra. Que sei. o poder do Pika é o poder da rocha. O poder daquele cara é o poder da ilha. Então isso parece que é uma evolução igual do poder, né? daquela... Uma das agentes da Baroque Works, que ela tinha poder do quilo, e o subordinado do Doflamingo tinha poder da tonelada, né? Tipo, a diferença entre quilo e tonelada, né? Tipo Mas, assim, tipo, basicamente os dois tinham o mesmo poder. Basicamente o mesmo poder. É uma evolução, vamos dizer assim. Até tem uma fraqueza a mais, porque no caso lá do Pika, ele conseguia se mover dentro da rocha, né? E daí o subordinado lá do Barba Negra, ele se funde com a ilha, tanto que quando ele toma lá o Galaxy Impact, ele sofre no corpo principal, né? Tanto que ele fica um tempo sem poder reagir. Só que da Devon não é Paramestre, né? O dela é Zoa, né? Pois é, esquisito. Porque ali, a princípio, o Bom também faz isso, né? Ele se transforma em quem ele tocou com uma mão, ele usa a outra mão pra voltar ao normal. É que tá utilizando a questão da mitologia do Kyuubi, né? Porque na mitologia japonesa, Kyuubi tem esse poder de transformar em outras pessoas, de se vestir de outras pessoas, né? Tem meio que esse poder a Kyuubi, né? A raposa de 9 caudas. Né? Meio que é meio tirado da mitologia japonesa, nesse poder também, né? Bom, mas voltamos ao Teach. Inclusive a gente falou, né? Mas aparece o Mihawk e a moça lá do antes conversandinho. Esqueci o nome dela também, caralho. Perona, isso. engraçado, Você viu que... Caralho, nossa, explodiu a minha cabeça. A possibilidade da Perona ser irmã da Otoko, né? Porque daí elas são meio parecidas, né, até. E daí assim, o Moria veio de Wano. Ele podia usar umas vestimentas mais parecidas com o Wano, que daí a gente teria feito essa ligação, né? Essa ligação. É que como o Moria, tipo, já foi falado, o Moria esteve em Wano, ele roubou o corpo do Ryuma e a espada, o Shusui, né? E a Perona sempre foi muito fiel ao Moria, né? Ao Gekko Moria e tudo mais. Só que, nunca foi explicado de onde veio essa fidelidade, né? Por que ser tão fiel, né? Faz sentido essa teoria de que pelo Moria ser parte da família da família Kozuki e ela, tipo, por ser da família Kozuki, ela ser fiel a eles por eles ser um Kozuki, tipo, faz bastante sentido, né? E bom, ele era um herói local e tudo mais, né? Bate a ordem do tempo também. Engraçado, viu, que daí se o encontro dele com o Luffy fosse tempos depois, talvez ele seria aliado do Luffy. Se bem que ele não queria aliados, porque foi o que causou frustração nele. É capaz até, se ele quisesse explorar mais, toda a raiva que ele tinha pelo Kaido, né? Mas sabe aquela hora que os samurais se juntam e eles gritam Snatch e vão pra cima? O Oda até conseguiria interligar essa fuga do Moria de lá com isso, porque tipo assim, ele perdeu todos os aliados deles, porque eles decidiram, não, a gente não aguenta mais sofrer, então a gente prefere morrer com a espada na mão do que morrer de fome. E aí eles vão pra essa última luta. E aí, perdeu todos os seus aliados e subordinados e todo mundo que ele conhecia, né? Seria legal. Não é o caminho que ele tomou, também não tô dizendo que seria o único caminho. Seria um caminho legal porque interligava flashbacks, né? Mas seria legal também toda essa questão. Mas eu não lembro agora, acabam matando o Moria? Não lembro se chegam a matar o Moria. Não, eles não matam não, eles capturam ele. Só capturam. Porque ele ainda fala assim, que ele acha surpreendente o Absolom estar lá porque a tripulação do Teach caçava habilidades. E aí o Shiryu ataca ele e a própria Catarina Devon fala que ele tem uma habilidade muito interessante. Aí eles capturam ele, não chegam a matar. Até aparece o Barba Negra, né? É muito da hora. Cara, ele é muito escroto, mas é muito da hora que o Barba Negra, né? Cara, ele é muito legal. O design dele e tudo mais. Ele tem um aspecto de sujo, né? Que combina
o caráter Personalidade dele. Exatamente. Aí a gente volta ali a gente vai pra mina, né? Uma mina de mineração. Mina, né? Mina é de mineração. Né? mesmo. Onde o Luffy tá mantido preso ali. Eles estão fazendo eles lutar, né? Lutar não, trabalhar, né? Ali na mina ali em troca de dango, Comida. né? De kibidango, né? Pô, Tipo, a eles cada... são feitos de escravo mesmo, né? Tá trocando isso. o trabalho por comida. Por comida. E o Luffy e o Kid, eles estão com corrente de Kairoseki, né? Só que meio que os Kairoseki que eles estão usando, meio que ele é mais enfraquecido, mais fraco, né? E que ele só inibe o poder deles, né? Mas meio que não tira a força deles, né? Meio que isso, né? Foi pra eles continuarem trabalhando, né? Só pra eles não conseguirem usar a fruta. Só que eles trabalham pra caralho, né? No fim das contas, né? Tipo, eles acabam com o estoque de dango do lugar ali, né? É que daí meio que eles começam a disputar, né? O Sanji, ele começa a fazer soba, né? Macarrão ali na praça ali. Ele meio que acaba arrumando confusão com os subordinados do Kyoshiro, né? Com os do milicianos, Kyoshiro, né? Do milicianos ali. Porque, tipo, eles perguntam, você pediu autorização, pagou a taxa, né? Pra poder funcionar? Mas não pedi autorização nenhuma, não. Nem precisa, né? Tipo, não, precisa sim. Não, Eles mas falam não assim, vou pagar, não. É pra sua proteção dele. Não, se eu me viro sozinho. Eu sei me defender. Aí eles ficam putos, eles espantam, né, o pessoal todo que tava ali na fila, né, pra pegar o soba, né, é um macarrãozinho ali, né. Aí o Sanji já dá um safanão neles. E aparece a Otoko, né. A Toko, ela aparece ali, ela gosta muito da comida, né, porque provavelmente ela também tem muita dificuldade, né, de comida e tudo mais. Ela fala que tá muito deliciosa a comida do Sanji ali. Só que o Sanji ali já acaba arrumando mais uma confusão ali, né, dentro. O Chapéu de Palha no geral arruma confusão em todo lugar que eles estiverem, né, basicamente. Ah, não, mas nesse exato momento, senhor, a Otoko sai correndo porque ela faz parte Meio da comissão ali da Komurasaki, né? da Komurasaki. Daí ela corre porque vai ser realizado um banquete no Palácio do Orochi. E a Otoko tem que estar lá, né? Ela faz parte ali da galera que acompanha a Komurasaki. E aí depois disso que algumas pessoas tentam matar a Komurasaki e algumas... Não sei nem se são personagens importantes, mas salvam ela, né? Dei conta como ela era meio pau no cu e tal. Eu também achei, sim, a Komurasaki uma tremenda filha da puta. Ah, não, ela tinha os motivos dela pra matar o Orochi. Tinha. Ela não precisava fazer Não, ela não é filha da puta, Luiz. Aí que tá a questão. Ela não é filha da puta, cara. Cara, ela precisava não é filha entrar da tanto puta. no personagem que ela tinha que fazer os velhinhos vender a Não, própria família. ela tava defendendo a população. Ela tava defendendo a população, sabe por quê? Tá, vamos lá. Aparece a Komurasaki, né? Tipo, tem essa meio que passeata, né? Da Komurasaki pela rua ali da cidade, né? A própria Robin também, né? Ela é chamada pra ir pro... Ah, a gente tá falando da Komurasaki. Komurasaki, ela era uma Oiran, que era... Uma Oiran. Cortesã mais famosa, né? Ela escolhia os mais clientes cara, mais dela. famosa, isso, exatamente. Isso que basicamente é prostituta premium, né? Tá, isso, gente? para entender São mais palavras sobre cortesã, bonitas pra entender mais sobre cortesã, escute nosso episódio de Diário de uma Apotecária. Diário de Apotecária, verdade. Mas, beleza. Tá aí tem a apresentação da Komurasaki, né, e tudo mais, que ela tem a passagem, todo mundo venera meio que ela, né, e tudo mais. E aparece 3 calangos ali, né? E esses calangos meio que, tipo... Tem um pequeno flashback ali dele ser apaixonado pela Komurasaki. A Komurasaki meio que tá enganando eles, né? Porque eles prometeram todo o dinheiro do mundo que eles pudessem juntar ali pra poder comprar a Komurasaki, né? Porque tinha, tipo, era um costume bastante comum de homens comprarem as cortesãs, né? Nessa época, né? Do Japão feudal e tudo mais. Cara, olha que incrível, né? No Brasil era um bagulho muito louco você tirar uma puta da zona pra ela virar sua mulher. No Japão era muito comum. Meu Deus do céu. Mas basicamente, tipo, eles tinham que dar muito dinheiro, né, pra poder liberar as mulheres, né, e tudo mais. E esses homens queriam fazer isso, né? Eles davam uma quantia grande de dinheiro pra Komurasaki poder guardar esse dinheiro, e aí, tipo, no fim, eles conseguiam comprar Komurasaki, né? Só
Tipo, eles venderam tudo, vendeu casa, vendeu família, tipo, eles ficaram zerados, literalmente zerados, eles não tinha mais nada, né? Eles só tinha a roupa do corpo, né? De tudo que eles venderam, juntar dinheiro pra conseguir comprar o Komurasaki. Só que eles estavam andando o dinheiro pra Komurasaki, só que a Komurasaki meio que rapou o dinheiro deles, né? Ele, tipo, caguei pra vocês, eu não vou pra vocês, não. O que vocês querem comigo? Vão se fuder. Basicamente foi isso que a Komurasaki fez com esses caras, né? Só que depois, quando foi explicado mais, né, sobre esses caras estavam dando golpe nas pessoas, Ah, verdade. tá ligado? Um era dono da construtora, o outro ficava tocando fogo na Do cidade. fogo nas casas, Não. E Beleza. tipo, Tá ela certo. tava defendendo a população, tá ligado? Tá certo, senhor, tá Ela certo. não tava fazendo à toa, tá ligado? Bom, ela parece cuzona, mas o senhor está certo, porque quando explica quem são os três lá, realmente. E tipo, ela evitou que mais pessoas sofressem pelos golpes deles, né? Tá ligado? Uhum. Aí temos o... É tipo, aí começa aí um problema que começa a ter no ano, é que tipo, vai pra muitos núcleos diferentes, né? Uhum. Essa hora que começa a ficar rushada a história, porque... Beleza, mostrou com o Murasaki. Esse que é o problema. O primeiro ato apresentou muita coisa pra gente. Daí como tá todo mundo num canto e ele precisa contar as histórias, e as histórias se completam, ele fica pulando Em cada de página parte vai pra um canto, né? Porque daí, agora ele volta pro Luffy na cadeia, né? Não, tipo, aparece o Zoro, que ele conhece o Tonoyasu, aí É verdade. mostra a Cip Zero conversando com O Orochi. com o Orochi, aí tem a festa do castelo do Orochi, Daí né? volta Aí tem a Big Mom chegando, e a Jack atrapalhando a Big Mom, Jack não, King. e tem o Sanji lutando contra o Page One. Daí tem, Aí tem o Raizo vindo conversar com o Luffy pra organizar um Conversar plano de com o Luffy. fuga. Daí ele descobre que o Kawamatsu tá na cadeia. Tipo, tá ligado? Tudo isso acontece em o quê? 2, 3 capítulos, tá ligado? Nessa parte fica muito rushado. E ainda tem aquela parte do Frank que a gente falou, dele descobrindo que a planta não tava com o mestre carpinteiro. Como faço tipo, ideia do mestre ele carpinteiro. pergunta pro carpinteiro, você tá com planta? Aí o carpinteiro, cara, eu acho que perdi, eu vendi pra um cara lá esses tempos atrás, cara, eu tinha até esquecido, mas... Aí o Frank fica puta, né, e vai atrás do cara que vendeu, que o cara que vendeu pro outro cara, que o outro cara deu pra outro não sei quem, e não sei quem deu pra não sei o que lá, e no fim das contas tava com o Ashura Doji, né? E passou por todo mundo, né? Na parte da CP0 com o Orochi, daí corta pra Robin, o que ela tá fazendo, né? E que a Robin tá tentando buscar informações, né? Que a única... como que é? Tipo, eu não consegui muitas informações, eu só consegui informações da quantidade... como que é? Da comida que o Kaido e o Orochi gostam. Eu consegui a quantidade de armas que eles estão produzindo, a quantidade de soldados que eles têm, o local do Onigashima, não sei o que mais. Tipo, eu só consegui isso só. Só isso, só. E daí Só. mostra aquele bando de ninja, né? Que ela... e mostra que o poder dela evoluiu. Né? Legal também, né? Porque... É legal que essa Oniwa Bansho, se eu não me engano, ele foi um grupo real, tá ligado? O nome Oniwa Bansho. Né? Bom, não sei se foi real também, né? É que esse nome Oniwa Bansho foi utilizado esse grupo, né? Foi utilizado no Rurouni Kenshin, né? O Rurouni Kenshin foi o mestre ali do Oda, né? O autor do Rurouni Kenshin. Daí o Sanji lutando contra o Page One, ele usa o bagulho o traje da Smoke. Germa. E aí que ele não podia ser visto, ele não podia ser identificado, né? Aí ele usa o traje para não ser identificado, basicamente. Né? E aí eles identificam ele como Steel Black. Né? Steel Black. Stealth Black, né? Então, tá lá na festa do Orochi, a Robin consegue meio que escapar ali do pessoal ali dos ninjas, ela volta pra festa, e no meio disso esqueci o nome dela, a Otoko acaba rindo do Orochi, né? Eu não lembro por que ela acaba rindo do Orochi. Porque os caras fazem alguns comentários sobre o Oden, sobre a profecia da Toki e tudo mais, e falando que o Orochi é meio covarde. E ela ri porque ela comeu a Smile, né? Ela não consegue controlar. Né?
Tipo, ela tem. Ela e o pessoal da cidade dela também tem o mesmo problema ali do filme do Coringa, né? Do Joker, né? Que Uhum. é meio que uma risada crônica, né? E o Orochi fica puto da vida, né? Só que ele vai pra cima da Otoko pra matar ela e a Komurasaki defende, né? A Otoko, né? Porque, tipo, até então a gente não tava esperando, né? Essa atitude da Komurasaki. Porque, tipo, parecia que ela tinha sido filha da puta com aqueles caras, mas de repente tá defendendo a menininha, né? Opa, tipo, será que ela não é tão ruim assim, né? Ela dá já um tapão no Orochi e tudo mais, o Orochi fica puto com ela, ele ele transforma, né? Cara, e A ele é fruta dela muito cuzão, porque ele tá é puto com muito. ela, mas ele quer que ela peça perdão, implore pela vida, então ele começa a atacar as outras pessoas que estão ali, que ele não tem intenção de atacar ela, na verdade, né? Não. E ele tem a fruta da cobra, é isso, né? Não, a fruta do dragão? Não É lembro qual que é a fruta dele. É modelo Mishi Orochi, né? Isso eu sei. Cara, é da Hydra, não é? Não lembro agora. É a Heb no Mi, modelo Yamata Isso. no Orochi. Yamato no Orochi, isso, é a fruta da cobra mesmo. Só que o modelo Mística é Yamato no Orochi, que é um dos... Eu não lembro se é deus, acho que é um dos deuses do folclore japonês também. É que inclusive é um dos poderes lá das irmãs Heb, né? Que é a Yamata no Orochi. Porque é alguma coisa da cultura japonesa relacionada às cobras aí com 8 cabeças e tudo mais. Aí o Orochi fica enrolando ali, que diz que vai matar a Komurasaki e tudo mais, só que aí o Kyoshiro ele toma a frente e realmente mata, né? Mata a Komurasaki. Mata a Komurasaki, entre aspas, né? E todo mundo acredita ali e acha que a Komurasaki morreu, né? E nessa Robin aparece o Brook, né? Pra ajudar a Robin, porque a Robin foi descoberta ali pelos ninjas, né? E a Robin leva a Otoko também embora pra fugir. E aparece a Nami também, que a Nami também tava ali também de suporte pra Robin, eu acho, ali. A Nami é Shinobu, né? Aí os ninjas ficam com medo do Brook, né? Porque o Brook parece que é uma fantasma e tudo mais, né? E também por eles serem um país fechado, eles não entendem muito como funcionam as frutas, né? Daí eles chamam de arte demoníaca. Arte demoníaca. Aí a gente volta pra mina, e na mina o Queen, né, tá indo pra mina, né, vamos dizer, fazer a atualização de relatórios do como tá tudo funcionando na mina e tudo mais. Ele tem ali uma pequena discussão com o Luffy e tudo mais, né, que o Luffy... Tem as regras ali da mina, né? Que você não pode bater boca com os funcionários ali da mina, senão você tem o braço cortado, ou aí depois você tem ele ser executado também e tudo mais, né? Outra questão que acho que acabou ficando de fora foi a questão do parentesco do Queen com o Frank, né, ô Luiz? Que o Queen é o pai do Frank. Queen Mas, tipo basicamente o Queen é o pai do Frank. Só que os ele dois não sabem. Ele contou isso não foi nem no SBS. Bom, acho que é no SBS, mas foi naquela aba que ele responde perguntas, que tipo assim, ele só respondeu de uma forma assim, né? Realmente, o que vocês falaram faz sentido, eu nunca coloquei exatamente isso, nem no Vivricard, nem nada, mas vocês estão certos, as datas batem e eles são pai e filho, é isso aí. Tipo, tá, eles são pai e filho, foi tipo, tá aí. Mas o Queen... Tá ali, aí o Queen monta um negócio de sumô ali pro Luffy. Luffy e o vovô Ryo, né? Um velhinho ali que o Luffy tá ajudando pra lutar com todos os funcionários ali da mina, né? Eles são colocados um colar ali que... Parecido com o que os Tenryubito tinham colocado nos escravos, né? E aí o Luffy tá usando essa luta pra treinar, né? Então, o Luffy aproveita esse tá lutando, ele lembra do hack do Rayleigh, né? Porque o hack do Rayleigh é um pouquinho diferente do que o Luffy tá usando, porque sempre que ele via o Rayleigh usando o hack, ele via que ele não encostava no adversário, né? Quando lutava com os animais ali da ilha que o Luffy ficou, né? No time skip. E ele tava tentando meio que emular aquela mesma coisa que o Rayleigh tava fazendo. Aí, tipo, toda hora ele fala, errei, dessa vez não deu certo, não sei o que. Aí o vovô Ryo, ele vê aquele lá, ô do chapéu de palha, o que você tá fazendo? Que no fim das contas você fala que tá errando toda hora, que não sei o que. Eu tô tentando fazer um negócio com o hack aqui, só que
não tá dando muito certo. Aí o vovô Ryo pensa, deixa eu ver, é mais ou menos isso aqui que você tá tentando fazer? E o vovô Ryo faz, né? Ele aí ensina pra ele que em um ano... É legal isso também, né? Porque é uma questão cultural. No ano eles chamam diferentes nomes para a mesma coisa, né? de Ryo, né? E no caso, Ryo. tipo, se a Ryo, né? se a gente pegar a Skypiea, era mantra. Mantra. Então, tipo, cada lugar tem... E, inclusive, em Skypiea, o mantra era o hack da observação. Que o Basicamente forte era o deles hack da era o hack da observação. observação. Eles não eram tão foda no outro hack, né? Em qualquer outro hack. Era o da observação. Mas mesmo assim, o Ryo, ele é um pouquinho diferente, porque ele é fluxo, né? Ele meio que envolve o corpo com uma aura, né, de hack, né, e tipo, a pessoa acaba não encostando, né, e ele pode ser utilizado tanto para atacar quanto para defender. E quando você utiliza essa aura, esse Ryo, quando você ataca, você acerta de dentro para fora, né, meio que isso, né. Aí tá o Luffy tá lá treinando, né, e tudo mais, nesse Ryo. E lembra que a gente tinha falado que a Big Mom apareceu? Então, nesse meio tempo, a Big Mom tinha perdido a memória e tinha parado ali na praia, e o Chopper se encontrou com ela. O Chopper, a Altama, o Momo, né, o Momonosuke, e eles percebem que a Mama tá sem a memória dela, né? Aí a Altama chama ela de Olin, e acho que a Altama que deu comida pra ela, foi, né? Eles levam ela pra Okobori, que é onde tá o Tsuru. Okobori é o que? Cidade dos restos, né? E aí ela come, ela é tratada bem, ela quer só retribuir, porque na verdade ela é uma pessoa boa, a Big Mom. Tipo, ela é tipo o Kim Jong-un lá, o da Coreia do Norte. O problema dela é só que, tipo assim, ela é uma ditadora, mas ela tem bons ideais. Ela queria unificar todas as raças, só que ela queria comandar eles, né? E eles tinham que dar uma parte da alma pra ela, mas ela só queria unificar todas as raças. Ela é o caótico mal. Caótico mal. Mas aí a Olin tá sem a memória e tudo mais. Aí o Chopper fala que num lugar, na mina, né? No lugar ali tem mais o Shiruko, né? Aí a Big Mom fica fissurada, né? No Shiruko, né? Aí tipo, tá no meio dessa luta do Luffy com os subordinados ali do Queen e tudo mais. Aí aparece a Big Mom estourando a porta, né? Querendo ir atrás do Oshiruko. Do nada. Exatamente, do nada. Atrás do Oshiruko. Aí quando ela luta, né, contra o Queen, né? Luta. O Queen não dá nem deita o Queen em 2 golpes, né? O Queen não dá nem pro cheiro pra ela. Aí ela acha uma panela de Oshiruko e tá vazia, né? E ela fica triste lá e tudo mais. Só que o Luffy fala, tava bem gostoso mesmo. E o Luffy não se toca, né? O velho fica puto com ele, né? Fica puto. Por que você tá falando pra ela que você comeu, porra? Né? Aí o Queen, ele levanta e dá mais um golpe na Big Mom, né? Dá cabeçada na cabeça da Big Mom. A memória da Big Mom volta, né? Só que ela acaba desmaiando, né? Desmaiando, dormindo, sei lá o que acontece. Do nada ela começa a dormir. E o Queen aproveita esse momento e acorrenta ela, né? Com corrente de Kairosuke. E fala pra dar bastante tranquilizante também, né? Pra ela, e ele leva pra Onigashima, né, onde tá o Kaido, né. E nessa hora que o Caribou começa a pôr o plano em prática lá, que ele corta as comunicações, e basicamente daí eles estão lá na prisão de Udon, a prisão tá isolada, daí eles deitam geral na bicuda. Aí volta pro Zoro, né? E o Zoro, ele teve a espada dele roubada, a Chusui roubada, né? Por um monge, né? Um cara ali meio esquisito que ele fica na ponte, teve a espada dele, que roubou a espada do Zoro, né? O Zoro tá lá tentando pegar a espada de volta e tudo mais. E aí ele vê a Komurasaki e a Otoko, né? Sendo perseguida pelo Kamazo, né? Chama de Kamazo. Aí eles começam a lutar, né? O Zoro e o Kamazo, né? E a Hiyori tinha prometido dar comida e bebida pro Zoro, né? Bom, e o Zoro, ele também viu sangue nela, né? Daí ele não entendeu nada. Ele quis ajudar. Enquanto ele luta contra o Kamazo, o monge tá atacando ele. Viu uma abertura?
É muito da hora. E mano, numa dessas aberturas, ele acaba sofrendo. O Kamazo acaba acertando o Zoro, né? Só que o Zoro aproveita e rouba a foice, né? Que tava com o Kamazo, e aí ele consegue finalizar com outro Kamazo, né? Cara, no anime é muito bem animado essa cena, né? Essa cena não dá nem uma página direito no mangá, cara. Aí o Zoro desmaia, né? Aí quando ele acorda, ele vê que tá sendo cuidado, né? Pela Hiyori. A Hiyori deu o primeiro socorros ali nele e tudo mais. Hiyori, a Komurasaki, né? Aí é aqui que a gente descobre que a Komurasaki, na verdade, é a Hiyori, né? É a irmã do Momonosuke, né? Ela conta toda a história e tudo mais, e o Zoro fala, né, que tava, né, é um aliado do Momonosuke e tudo mais, né? É legal que daí ele acorda até assustado. Aí depois, lá quando o plano deu todo errado. Ah, é por isso também que o LOL e a tripulação estão meio separados, né? Porque o LOL, ele é meio grosseiro, falando que alguém vazou o plano. A Shinobu, acho que fala isso pro LOL, na verdade. E ele fica puto. Porque os subordinados do LoL, eles foi capturados, né? E aí o Lau vai lá ver. Se não me engano, é nessa hora que o Lau é capturado também. Mas vai rolar daí. Aí o Tonoyasu, eles estão tudo conversando com o Tonoyasu. Eles não sabem quem que é o Tonoyasu. Inclusive a Shinobu, o Raizo estão lá junto. E ele tá chamando eles pelos honoríficos deles e tudo mais. E eles não sabem com quem eles estão falando. Aí conta a história que ele tem uma filha que tá na capital. E eles reconhecem a parte ali que a Otoko ficava rindo. Acho que a Robin tá ali junto. Quem reconhece, se não me engano, a Robin e o Frank, que estavam na... E o Usopp, que estavam na barraquinha de soba, né? E aí eles ficam assim, mas parece que eles ficam rindo igual e tal. Daí conta a história que ele tinha uma filha, que ela ganhava dinheiro, daí ele distribuía esse dinheiro na cidade. Daí eles falam do garoto da última hora, né? Que ele foi capturado. Que roubava dos ricos e dava pros pobres, né? O Robin Hood. E aí vai rolar a execução dele. Nessa hora, a Otoko descobre que quem vai ser executado vai ser o pai dela. Ela corre lá pra ver. E o Zoro e o Sanji vão lá salvar ela. É legal, essa cena é massa. No anime ficou muito, muito massa. Aqui tá uma das ações interessantes, estranhas do Kyoshiro, né? Porque o Kyoshiro que tomou a atitude de fazer a execução do Tonoyasu, né? E ele, tipo assim, ele planejou justamente no velório da Komurasaki. Funeral. Onde ia ter muita gente. Uhum. Né? Então, tipo, é interessante isso, porque isso ajudou muito mais a rebelião e tudo mais do que o próprio Orochi, né? Uhum. Tipo, é muito estranho as ações desse Kyoshiro, né? Aí tem todo o Tonoyasu, né? Descobre que ele é o Yasuye, né? Que ele era um dos daimyo na época do Oden. E tudo mais. Aí, tipo, todo mundo descobre, né? Era muito amado pelas pessoas, né? E é contado pro pessoal ali, né, tanto a tripulação do Luffy, pra eles entenderem por que o pessoal de Ebisu era daquele jeito, porque eles comiam os restos das Smiles, né? E aí eles só sofriam o efeito colateral que era da risada, eles não ganhavam poder nenhum, eles só o colateral da risada, nunca mais controlar os próprios sentimentos, de não poder ir na água, né? E o Tonoyasu, ele aproveita esse momento que tem um monte de gente olhando pra ele e tudo mais, ele meio que ele ressignifica o código ali da rebelião, né? Porque como o código tinha sido vazado ali, descoberto, ele meio que ressignifica e muda o código, né? O da rebelião, dizendo que o que eles tinham descoberto era na verdade falso, que as pessoas que tinha a lua crescente no tornozelo era apenas uma questão de moda antiga, né? E tudo mais, né? Ele tinha dado um novo código novo pro pessoal ali que entende, né? Do contexto ali, né? Do desenho. Isso ajudou a, tipo, manter o planejamento seguindo, né? E não atrapalhar o que eles estavam planejando para fazer a invasão do Onigashima, né? Aí volta pra mina e tem o Kid, né? Tinha escapado, né? A gente esqueceu de falar que o Kid tinha escapado, só que ele volta de novo. Só que junto com o Kamazo. Aí a gente descobre que o Kamazo, na verdade, é o Kid. É o Killer, né? Kid não, o Killer. Killer, basicamente, né? Que o Killer, ele tava trabalhando pro Kaido por causa que o Kid tava preso, né? E ele acabou... O Kaido tinha dado, tipo... se você cumprir essas missões, a gente livra o seu capitão de morrer. Aí uma das missões, né, uma das coisas que obrigaram ele foi a comer uma das Smile. Uhum. E aí, assim, você pode ganhar poder, como você pode não ganhar um poder. Acho que é 10%, né, de sucesso, né, a fruta. Né? E aí ele se tornou um risonho. Eu achei que ficou engraçado. Ele fala...
Ah, cara, mas é muito triste esse negócio da risada, cara. Você não consegue ficar triste, cara. Cara, o da Otoko na hora do pai dela morrendo e ela dando risada nossa, é pesadíssimo, porque daí ela não pode chorar, porque ela não consegue, né? Né, então. Ah, a gente não terminou da questão da Big Mom ali, né? Não, Com o daí, Luffy ali, né? a Big Mom ela é levada, né? Daí Só que antes o Luffy, ele conseguiu usar o Ryuo, né? Pra pra tirar tirar a gema do a pescoço. coleira, né? Só que aí ele, tipo, não conseguiu repetir, né? É até engraçado essa parte que o velho olhou. Você conseguiu o do chapéu? Vai fazer o seguinte, me defende contra essa mulher aqui. Mas você tá doido, você vai morrer. Eu sei, então você vai me defender. Os dois são voando, sai voando, sai jogado longe. Mas eu confio que vai dar certo. Eu confio que você vai conseguir novamente. Aí eles não conseguem, o Luffy não consegue, né? Mas ele passa, tipo, acho que vai falando, né? Falta 6 dias pro dia da invasão, que não sei o quê. O Luffy acabou passando todos esses dias meio que treinando, né? Porque daí a prisão não tá conectada, né? Eles não conseguem fazer contato. E eles acham que tá tudo ok, não estão passando relatório nenhum. Quando o Queen saiu de lá, eles estavam presos. E daí tem aquela cena que eles começam a disparar os vírus lá. Aí o Luffy abraça todo mundo e motiva eles, fundo do coração, a lutar novamente. É Chopper legal, fica puto com o Luffy, né? né? Tipo, se bancou durão e agora você tá aí quase morrendo, cara. Tudo bem, me salva. Aí, tipo, todos os planejamentos começam a meio que andar, né? Porque eles conseguem navios, né? Pra conseguir fazer invasão. Eles descobrem que aquele monge ali que tava lutando contra o Zoro, na verdade, ele era a raposa de um Shimotsuki, né? Shimotsuki Ushi alguma coisa? Não lembro agora. O vô do Zoro. Shimotsuki Ushimaru. Isso. E ele tava guardando todas as espadas, né, do cemitério ali, que era um costume que até que explica, né, que no cemitério as pessoas daquela região ali, do dia que nasce já recebiam uma espada, né? E quando elas morriam, elas eram enterradas junto com as espadas, né? E tipo, ele tava guardando essas espadas junto com o Kawamatsu, né, que era um dos 9 bainhas também, que aí ele tipo fizeram um arsenal, né, de armas para poderia ser usado pelo pessoal da rebelião, né? Ah, e a gente esqueceu de falar que durante a luta do Queen com a Big Mom, tem uma hora que não sei se é o Queen ou a Big Mom, é arremessado longe, acerta a cela que tá o Kawamatsu e ele se liberta. Daí depois que o Queen e a Big Mom saem dali, que o pessoal vai ver o que tem na cela, que ele deita geral na porrada e agora ele tá livre. E a gente descobre que ele é um capa. Aí essa questão do Shimotsuki, que você tinha comentado mais cedo, cara, é legal essa questão, só que tipo, ficou fora do mangá no fim das contas, né? Por causa que na verdade o Zoro, ele também é descendente do Ryuma também, né? Sim, na e verdade. também eu não consigo ver como eles iam contar essa descendência do Zoro. Porque daí, tipo assim, os pais dele já estavam fora de Wano, né? Não ia dar pra fazer essa ligação, a não ser que ele tivesse, que ele conhecesse o nome do pai, o pai deixou de alguma forma, alguma história pra ele, sei lá, contou em algum momento, escreveu uma carta, alguma coisa, e aí ele fez a ligação quando chegou lá nos túmulos. Se bem que o Zoro não visitou nem o túmulo do Ryuma, né? Que era uma coisa que a gente esperava que fosse acontecer. É que, ó, por exemplo, a descendente de todos ali é o antecedente de todos ali é o Shimotsuki Ryuma, né? Uhum. Aí temos o Shimotsuki Ushimaru, que ele era daimyo de uma das regiões ali, e tinha a irmã dele que era a Shimotsuki Furiko, né? E a Shimotsuki Furiko e a Shimotsuki Kozaburo, eles fugiram de Wano e eles foram parar na East Blue, ali na ilha que o Zoro morava, né? Uhum. E a Shimotsuki Furiko casou com o Roronoa Pinzoro e os dois tiveram um filho chamado Roronoa Arashi. E esse Roronoa Arashi casou com Tera, que acho que é a filha de um grupo de bandido, um líder de bandido ali. Aí tiveram o Zoro. Então, tipo, acho que o Zoro nem teve contato, assim, alguma com a história do Shimotsuki, tá ligado? Acho que o contato maior que ele teve com o Shimotsuki foi com o avô da Kuina, que é esse Shimotsuki Kozaburo, né, na verdade. Que é né? o senhorzinho que fala das espadas, das vontades, né, pra ele. Daí agora a gente vai saber as paradas das espadas, daí o Zoro fala que precisa ter uma terceira espada. E aí a Hiyori vai dar
a Enma pra ele. A gente descobre que o Ema e o... Ele tem duas, né? Mas eu não me lembro do nome da outra, porque o Zoro fica só com a Enma. O Adaitmonde, é isso, né? A outra o espada dele? Adoitmonde. O Adaitmonde. O Adoitmonde, que é a espada que era da Kuina, né? Foram feitos pela mesma pessoa, né? Que é esse Shimotsuki Kozaburo, né? O Adoitmonde e o Ema, né? São feitos pela mesma pessoa, que era o vô da Kuina, basicamente. Ele usa o Adaitmonde e a Sandakitetsu, né? E a Sandeki Tetsu, que é do... Quem fez foi o Narigudo lá, o... O Tengu. Hitetsu? O Hitetsu. Tengu, né? É. Que é o Ele Hitetsu. usava, né? Legal, porque eu tava inclusive falando pra minha mulher hoje. Que tipo, é meio pai o jeito que a Yubashiri. Não sei pronunciar. Que é a primeira espada do Zoro lá que ele pegou com aquele velhinho. Aquele velhinho também era de Wano também, né? Ele era de Wano? Aquele cara que Ele também era de Wano. lá em Logtown? Ele também era de Wano. Aí assim, ele pega aquela espada, é meio paia ele ter perdido pro cara com a fita da ferrugem. Tinha necessidade pra contar a história, né? Mas é foda, né? Mas aí eles estão fazendo os preparativos, o Zoro recebeu a Ema, né? Aí descobre que o Ema... Ele suga o hack da pessoa, né? O poder vital, sei lá, da pessoa. Assim que o Zoro pega, ele fica com o braço fininho, né? E é tipo assim, ela faz o fluxo do hack dele ser jogado pra fora. Puxa tudo. Aí, Luiz, aí tem a grande questão, Luiz, que tipo... Pô, One Piece é meio que isso é um foda-se do caralho. Manda um tremendo dedo no meio pra você, ó, e foda-se, você tem que aceitar. Mas se você parar pra pensar um pouquinho, qual que era o tamanho do Oden? O Oden não era pequeno, né, Luiz? Não, é que cara, isso é muito foda. Porra, a espada ela era muito grande, da hora que o Zoro pega ela na mão, ela fica do tamanho perfeito pro Zoro. Tá ligado? O Oden tinha que é o tamanho do Barba Branca, quase. E Vou até jogar no Google sei aqui. lá, o Oden era gigante. E a espada na mão do Oden também não era pequena, né? Tipo, não ficava pequenininha na mão do Oden, né? Ele tinha 3 metros e 82 centímetros. Tamanho do Zoro. O Zoro tem 1,70, 1,70. O Zoro tem 1,81, cara. Então, caralho. Tá ligado? Tipo, a espada do Oden era do tamanho do Zoro, mais ou menos, tá ligado? Cara, eu vi uma imagem em comparação aqui, a espada. Ou era pra ela ser do tamanho do Zoro, ou o Zoro ia ficar arrastando ela. Sabe o Final Fantasy? O cara tem uma espada gigantesca que ele está arrastando? Era pra ser igual. Aham. Mas tipo, meio que foda-se também, né? Tipo, o Oda não quer pensar muito nesse tipo de situação, nesse tipo de coisa, né? Pô, a gente até entende, ele conseguiu usar a espada, agora ela sendo do tamanho perfeito pra ele, não, né? Aí vai pro lado do Kaido e da Big Mom, né? O Kaido primeiro chega na Big Mom. E aí, véia, bom? Aí, Kaido, o que você quer? Aí o Kaido tira as algemas dela. Aí todo mundo fica maluco, né? Tá louco? Tipo, tira as algemas dela. Aí todo mundo tira. Aí os dois começam a lutar, né? Começa a brigar e tudo mais. Aí quando volta pra eles de novo, os dois. Vamos fazer uma aliança. Primeiro vamos dominar o mundo, depois a gente se mata aqui depois. Mas primeiro vamos dominar o mundo. Mas assim, eu tô ansioso pelo próximo arco, porque daí nós vamos conhecer o Oden. O próximo vai ser o flashback do Oden, né? O Oden, nesses relatos dos outros, a gente fica esperando algo dele, mas a hora que vem o flashback dele é melhor do que eu esperava. Cara, esses flashbacks é muito da hora, cara, porque não é só do Oden, né? Que, tipo, aumenta mais ainda o passado do geral do One Piece, né? E tipo assim, Questão do Roger, questão do Barba Branca. Ele esteve na tripulação do Roger, ele esteve na tripulação do Barba Branca. Ele viu One Piece. Então assim, ele conheceu o Shanks, ele conheceu o Buggy, ele conheceu o Marco, ele conheceu muita gente. Ele lutou contra o Roger, ele lutou contra o Barba Branca. E aí tem o passado dele dentro de um ano mesmo, porque a condenação dele, a dancinha que ele faz, tá, isso é tudo papo pro próximo episódio, né? Mas tudo isso é muito massa. Ele não é foda, porque eu me lembro exatamente quando a gente tava lendo, cara. Eu não dava nada pra essa parte. Assim, vai ser só um personagem. Ele vai ser foda, mas ele tá morto já. E aí, pô, por um momento fica torcendo porque, na verdade, ele não tivesse morto, não, que ele tivesse vivo.
É que, cara, depois a gente percebe que ele é um dos melhores personagens de One Piece, né? Aham. O tanto que ele é amado pela fandom do One Piece e tudo mais, né? Tá ligado? O Oden, né? Que ele viajou o mundo todo também, né? Era o sonho dele, né? Tipo, ele sempre falou, todo mundo fala, né? Que ele falava que o Wano é muito pequeno, né? E, tipo, ele sempre quis abrir as fronteiras de Wano e tudo mais, né? Cara, é sensacional. Mas assim, essa primeira parte, ela é bem introdutória, traz muito personagem e é como o senhor salientou lá no começo. É corrido, rushado, tem muita gente espalhada, tem muita coisa acontecendo em pontos diferentes. A gente vai ter esse mesmo problema na guerra. A guerra foi um negócio que foi difícil de acompanhar porque, cara, toda hora pula de um lado pro outro. Quebrava expectativa até, você tava acompanhando a luta, daqui a pouco você não tava mais. Mas é isso. Nosso primeiro episódio de Arco de Wano do One Piece. Espero que vocês olhem também o nosso segundo episódio, que vai ser lá no mês que vem, mas vamos fazer, pra ficar tranquilo. Já explicamos que vai ser 3 episódios, beleza? E, senhor Luiz, mais um episódio de One Piece. Cara, é sempre bom voltar a falar de One Piece, é muito legal, muito da hora. A gente tá voltando pro aqueles momentos, tipo, tá chegando ali no reta final de One Piece, né? A gente tá até hoje na reta final de One Piece, mas tipo, aí que foi o início da reta final, né, do One Piece, né? Cara, o pior que é, né? Porque no fim de um ano, tipo assim, alguns segredos são revelados pra nós, né? Não todos. Mas quando a gente vai pro próximo arco, que é Egghead, ele começa a clarear ainda mais. A gente começa a sentir que agora realmente estamos no ponto final da história. Esse arco é sensacional. Traz muita coisa, realmente muita coisa corrida, mas acrescenta demais no mundo. Nossa, bastante mesmo. Eu tô ansioso pra guerra. E tem uma coisa que é legal que tem nesse arco, que era aqueles momentos da tripulação em viagem, que ela não tá fazendo nada. Pouquinho antes da guerra, a tripulação tá toda reunida dentro do Sunny e eles estão ali fazendo um brinde. É verdade. É legal. Traz mais de outros personagens que eu gosto muito do Lau. Eu acho o Lau um personagem muito massa. Ele é o oposto do Luffy. Ele é sério, centrado, focado. E ele com o Luffy, ele é obrigado a acompanhar o Luffy. Ele não tem escolha. O Luffy é tipo um mar que vai te carregando, né? Uma onda que vai te carregando, que você não tem como segurar, né? Mas, senhor Luiz, no One Piece, como de costume, não temos o costume de ler e-mails nem mensagens. Então, vocês terão mais uma semana para vocês nos mandar mensagem, nos mandar um e-mail, alguma coisa. Lembrando que semana passada tivemos 2 episódios. Tivemos 2 episódios. É um brinde pra vocês. Que vocês tiveram ficou uma semana sem episódio ali por causa da novela do Audacity, a briga que eu tive com o Audacity. Mas vocês tiveram 2 episódios semana passada, beleza? E, senhor Luiz, às vezes as pessoas ainda não sabem como nos mandar e-mail ou como nos mandar mensagem. Ajude essas pessoas a achar o caminho para entrar em contato conosco, nos mandar mensagem, nos mandar felicitações, nos mandar críticas, falar qualquer coisa pra gente. Manda bala aí. Então vamos lá, pessoal, nós temos vários caminhos agora. Vamos começar pelo mais fácil. Vocês vão rolar aqui a tua barra, vocês já estão aqui no Spotify. Aqui embaixo vai ter uma aba de comentário. Ou então, melhor, vocês estão no YouTube. Aqui embaixo tem uma aba de comentário. Pode escrever o que vocês quiserem. Pode falar o que foi bom, o que foi ruim. Reclamar dos spoilers. Reclamar do spoiler pela metade. Nós estamos aqui. Estamos aqui se segurando para não falar demais. Mas se preferir, vocês podem falar com a gente lá no Insta ou no TikTok, que é o roman.podcast, o roman_podcast. E aí vocês podem falar com a gente também no nosso e-mail, que é o romanpodcast23@gmail.com. Chegando no 3º ano de Roman, que isso? já vai completar 3 anos, já.
E aí vocês podem mandar pra gente críticas, sugestões, podem mandar elogios, xingamento, o que vocês quiserem, a gente vai ler com muita alegria. E estamos aí aberto para ouvir vocês, e como o Massa falou, vocês tiveram um prêmio que foi 2 episódios na semana, vocês vão ter essa semana de brinde para pensar em alguma coisa para contar pra gente. Se quiserem só contar uma história, mandar aquele e-mailzão enorme e aleatório, vai ser incrível ler aqui para vocês. E pra semana que vem, qual que vai ser o anime, senhor Luiz? Vamos ver se você tá aí, bom aí. Violet Evergarden? Violet Evergarden. Exatamente. Sugestão da minha digníssima esposa. Assistiu, amou, ficou bravo comigo porque eu assisti 3 episódios e não assisti o resto. Inclusive, todo mundo tá chorando aqui no nosso grupo aqui. Pra mim é um anime bonito. Eu achei bonito, muito bem animado. É que o começo não me pegou, mas tem umas histórias muito massa. Muito obrigado, senhor Luiz, por mais um episódio de Home One Piece. Eu sei que tá mais corrido pro senhor agora, por causa do senhor, da sua nova empreitada aí, mas muito obrigado por ter arrumado um tempinho pra nós fazer o Home One Piece, que a gente não pode ficar sem Home One Piece, que não é só vocês gostam de escutar, a gente também gosta muito de fazer, apesar de que quando a gente vai fazer, vai dormir quase 1h da manhã. Mas não tem problema não, né, Luiz? Muito obrigado, vai senhor. Vai deitar tarde, a mulher brava, mas não dá nada não. Senhor Luiz. Agradecer aos senhores ouvintes, agradecer o maravilhoso senhor Massa que tá aqui comigo, agradecer o Fabiano e o Roger pelos episódios que tivemos essa semana aí, que escutei o do Freire, sensacional. Não contamos com a voz aveludada do Sr. Massa por problemas de saúde, mas contamos com a maravilhosa edição dele. Agradecer a todos os nossos ouvintes que estão sempre ali acompanhando a gente. Pode até não comentar, mas se estão lá ouvindo, a gente tá aumentando nossas visualizações ali. A gente sabe que vocês estão com a gente. Mandar um abraço pra Dona Lara, que eu nem sei se ela ainda escuta a gente. Nos episódios de Home One Piece eu sei que ela não ouvia, então fica esse abraço aí que talvez ela não escute. E dizer pra ela que esse ano tem novamente Jojo. É só ela aguardar. Tem que ter Jojo. Mas apenas lembrando, episódio Roman Podcast todas as segundas-feiras e Roman Piece uma vez por mês, gente. Uma vez por mês ali, tá legal ali, a gente consegue abarcar bastante coisas ali de One Piece, beleza? E também não se esquecer das romances da temporada, que todo começo de temporada a gente vai trazer os animes que a gente desconhece junto com vocês, trazer alguns interessantes, possam ser interessantes ou nem tão interessantes assim, mas que para que vocês fiquem inteirados durante a temporada para vocês acompanharem os animes, beleza? Mas então foi isso, agradeço demais a todos que nos escutaram até o momento, espero contar com a presença de todos para a próxima semana também, e tchau! I'm beat up.